Bom dia. A gente vai começar nosso novo top 10. Nosso novo top 10 não, top 10 de hoje. Eu pedi hoje licença para a Juliana ali, que é a nossa coordenadora da residência, para apresentar o top 10 de hoje, porque a orientação hoje foi feita pela Simone, que foi minha professora na UFRJ. É o motivo pelo qual eu faço Infect. A Simone, eu falo isso para todo mundo. A Simone é professora que foi uma inspiração para mim. Então, eu queria agradecer muito a participação dela, a professora Simone Noer, que é médica residente, mestre pela Unicamp, tem doutorado pela UFRJ, pós-doc pela Universidade de Arkansas Medical Science, dos Estados Unidos, e é professora titular de infectologia da UFRJ. Professora Simone, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo Glauco por preparar essa aula junto com a Simone, e hoje a gente vai falar sobre artigos, o top 10 de artigos de aspergilose invasiva e candidemia em pacientes não neutropênicos. A palavra está com vocês. Obrigado. Compartilhar a tela. Tá aí, nem, doutor? Doutor André. Tá? Só a minha lista de tiro. Tá. Já vai. Pronto. Bom dia, gente. Meu nome é Glauco, sou residente do primeiro ano de infectologia aqui da UFB. Vou apresentar o top 10 de hoje. E a doutora Simone, como o doutor André falou, foi minha orientadora. O tema de hoje é candidíase e aspergilose invasiva em pacientes não neutropênicos. Quando a gente fala de candidíase, infecções fúngicas em geral, a gente pensa muito nos pacientes hematológicos, então a gente tentou fugir disso durante a apresentação. A gente ficou combinado de que ela iria fazer intervenções ao final de cada artigo, então a gente vai começar assim. Esse aqui é o planejamento da aula, a gente escolheu 6 artigos e tentamos contar uma historinha durante eles. O primeiro vai ser com o nosso artigo principal. Ele fala sobre o diagnóstico e manejo de infecções fúngicas invasivas em pacientes na UTI, com ênfase em candidíase e aspergilose. O segundo artigo fala sobre uma revisão sistemática. Esse artigo é interessante porque ele foi feito para mostrar a dificuldade que o nosso país, o Brasil, enfrenta quando se trata, né, de infecções fúngicas invasivas. O terceiro artigo é um artigo que analisa a eficácia e segurança da rezafungina, que é uma nova equinocandina, comparada com caspofungina em pacientes com candidemia e candida invasiva. E é uma análise de 2 estudos, um estudo de fase 2 e um estudo de fase 3, que buscavam analisar essa eficácia e segurança. O quarto artigo é sobre a performance diagnóstica tanto da galactomanana quanto da beta-glucana para pacientes com aspergilose invasiva. O artigo 5 é uma comparação entre antifúngicos, né, agentes antifúngicos como terapia primária para aspergilose invasiva. E o 6 é um artigo bem recente que eu vou falar, inclusive lançado semana passada, que é uma revisão sobre Candida auris, que eu vou explicar mais para frente, que tem uma importância clínica importante para a gente. Começando com esse primeiro artigo, igual eu falei sobre diagnóstico e manejo de pacientes em UTI, ele é um artigo recente também desse ano, publicado em março desse ano. E outra coisa, só um minutinho. Tá. Os estudos, os artigos que a gente selecionou para a apresentação, eles foram, a gente procurou no PubMed, dos últimos 2 anos para cá, então são artigos bem recentes. Então, começando o artigo, o contexto. Ele traz, né, que doenças fúngicas invasivas, elas causam cerca de 3,8 milhões de mortes anualmente, e 68% dessas mortes são atribuídas a próprias infecções. E que muito disso também se deve a avanços recentes em saúde, porque em cenários de TI, pacientes têm polimorbidades e também transplantados, a gente tem essa terapia de suporte que consegue prolongar, né, o tempo de vida dos pacientes, mas também ficam submetidos a essas infecções invasivas. O diagnóstico da doença fúngica invasiva em um ambiente de UTI, ele é bastante desafiador, principalmente porque esses pacientes eles podem ter uma sobreposição de infecções bacterianas e também porque testes diagnósticos eles possuem uma baixa sensibilidade e principalmente a cultura, como é o padrão ouro, ela tem uma demora, um tempo ali até a sua positividade. Isso a gente chega no impasse, porque os pacientes da UTI, eles não se encaixam naqueles hospedeiros clássicos da doença fúngica invasiva, que eu vou explicar mais na frente. Isso porque eles apresentam graus variáveis de alterações da resposta imune
Isso devido a defeitos funcionais, alterações da imunidade innata ou adaptativa do paciente, o que pode predispor a diferentes formas de infecção fúngica invasiva, causando a doença fúngica invasiva. O diagnóstico, ele frequentemente é esquecido ou atrasado, e isso altera na mobilidade dos pacientes. E um estudo recente dos Estados Unidos mostra que a taxa de mortalidade hospitalar ou letalidade devido à doença fúngica invasiva, ela pode ser 5 vezes maiores do que as relatadas, porque os dados subestimam o número real dos casos. Então, vamos falar um pouco sobre essa evolução do nosso entendimento sobre doença fúngica não invasiva. Primeiro, a gente tinha, era bastante importante ter uma definição que até 2002 não se tinha. A gente sabia que a doença fúngica invasiva poderia causar, mas a gente causar um elevado grau de mortalidade, só que a gente não tinha uma definição propriamente dita. E foi em 2002 quando vários órgãos, principalmente esse EORTC e o MSG, eles fizeram uma convenção junta para fazer essas definições e foram definidas em 3 categorias. O paciente que tem comprovadamente a infecção fúngica, o paciente que é provável e possível. Isso tudo foram baseados em 3 fatores, como fatores dos hospedeiros, fatores clínicos que ele poderia apresentar e também uma evidência micológica. Só que essas definições elas eram feitas para pacientes imunocomprometidos ou pacientes que eram submetidos a função de medula óssea. E com o tempo a gente percebeu que precisaria melhorar essas definições. Em 2008, novamente teve uma nova reunião, um novo encontro para fazer isso, para melhorar, né, essas definições. E em 2008 foi quando a gente começou a introduzir evidências micológicas indiretas. Aí que entra dosagem de série galactomanana, beta-glucano e alguns outros fatores, principalmente para a gente caracterizar aqueles pacientes com infecção fúngica comprovada ou provável. Só que mesmo assim ainda faltavam dados, porque ainda eram pacientes que na época eram analisados pacientes imunocomprometidos. Em 2020, por conta desses vários fatores, novamente teve um novo consenso, só que nesse consenso foram separados em vários grupos, 10 grupos, igual está lá em cima. Aí nesses grupos analisaram população pediátrica, pacientes só com dosagem de galactomanana, só com beta-glucana, e para a gente estratificar melhor esses pacientes e com os riscos. Só que mesmo assim, em pacientes em UTI, esses dados ainda não eram muito adequados. A gente não tinha uma definição boa para paciente em UTI com infecção fúngica invasiva. E com base nisso, foi pensado, né, esse novo projeto, que é o Fundico, esse novo projeto que busca fazer essa definição em pacientes na UTI. Esse projeto está em andamento, ainda não temos os resultados, só que é esperado que com a publicação desse resultado a gente tenha uma definição mais específica dos pacientes em UTI. E por que essa importância? Estudos mostram que das infecções fúngicas invasivas da Cândida, espécie da Cândida continua sendo a mais comum, acometendo cerca de 80% dos casos, seguido pelos aspergillus, que já pode chegar até 19%, a depender da corte do estudo. Aspergillus e muco, ele aumenta a mortalidade em pacientes que concomitantemente têm uma pneumonia viral associada e também traz que micoses endêmicas, aí que entra blastomicose, coxidomicose, micose, histoplasmose, eles podem causar doença fúngica invasiva e graves até mesmo em pacientes imunocompetentes. Então, o objetivo dessa análise, dessa revisão, resumir o desenvolvimento recente no diagnóstico e tratamento de doenças fúngicas invasivas em pacientes não neutropênicos de UTI, com ênfase na candidíase e nas aspergilose invasivas. Falando um pouco do conceito, né, da candidíase invasiva em pacientes não UTI, como eu falei, a forma mais comum de doença fúngica invasiva. Clinicamente, ela pode se apresentar ali como candidíase mucocutânea, uma candidíase localmente invasiva ou uma candidíase invasiva, e a candidíase invasiva ela pode se apresentar como candidemia, ou candidíase com ou sem candidemia, candidíase profunda. E a patogenia, a fisiopatogenia, né, da candidemia vai muito de vários fatores. Lembrar que a cândida é um fungo comensal do nosso intestino e com crescimento excessivo, ele pode ser, com crescimento excessivo, pode ser seguido de uma infecção sistêmica. Isso depende de vários fatores, do hospedeiro e do ambiente, e quando a gente fala do ambiente, principalmente a alteração da microbiota pelo uso de antibióticos.
Essa aqui é uma imagenzinha que fica muito boa para evidenciar essa fisiopatologia da candidemia, né? A gente consegue ver que, deixa eu ver se eu consigo apontar, mas aqui, né? A cândida ela é comensal do intestino, só que por contém alguma quebra, né? Nesse equilíbrio, ela pode prolongar e chegar a invadir os vasos sanguíneos, causando candidemia, e daqui para frente ela pode causar vários tipos de sintomas a depender de onde ela ficar, de onde ela cometer, né? De qual órgão ela acometer. Falando da epidemiologia, a Candida albicans, ela, entre as espécies de Candida albicans, é a mais comum, de 40% a 50% dos casos no mundo, só que as Cândidas não albicans apresentam uma frequente preocupação, porque ela tem uma tendência de resistência aos azóis, e aqui principalmente a Cândida glabrata e a aureus, que eu vou falar lá para o final. Esse estudo, ele é o Eucanticu, é um estudo de 9 países europeus, que evidenciaram 7 episódios de candidíase invasiva em pacientes na UTI, isso em torno de 1.000 admissões, e evidenciou uma mortalidade de 30 dias de cerca de 42%. E, de novo, aqui a gente consegue ver que a albicans foi a mais frequente, seguida da clabrata, e também aqui aparece a parapsolisses. E esse, como eu falei, é um estudo europeu, só que outros estudos, tanto nos Estados Unidos quanto na Ásia, mostraram resultados semelhantes. Fatores de risco conhecidos para candidíase invasiva é um paciente que tem uma doença hepática, um paciente que tem um grau de doença renal crônica, ou pacientes que sofreram múltiplas transfusões sanguíneas. Uma meta-análise, incluindo 34 pacientes, evidenciou esses 29 fatores de risco dentre esses. E, de novo, igual eu falei anteriormente, a antibiótico terapia de amplo espectro, ela foi considerada como o maior fator predisponente. Além disso, outros fatores, como a colonização da cândida em outros sítios, a presença de um catéter venoso central, o paciente ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica ou uma internação mais prolongada. O diagnóstico, eu falei, existem alguns aspectos da candidíase, né, que pode ser a candidemia, candidíase profunda ou a profunda com candidemia. E quando a gente repara, a gente analisa os pacientes, a gente consegue ver que a forma intraabdominal é mais comum. Aí ali pode ser por conta de um abscesso abdominal, peritonite ou uma necrose pancreática infectada. Falando agora daquelas definições que eu falei, que é comprovada, provável e possível, né? A candidíase comprovada, ela é caracterizada quando o paciente tem uma hemocultura positiva ou uma cultura positiva de uma amostra coletada de um procedimento estéril de um local que é originalmente estéril, né? Normalmente estéril. Além disso, a histopatologia, citopatologia, a microscopia direta também podem fornecer o diagnóstico. Lembrando que nesses casos, a gente vai encontrar uma levedura em brotamento e, posteriormente, essa levedura é confirmada por PCR ou cultura, ou então uma PCR positiva seguida de um sequenciamento do DNA quando foi identificado. Lembrando que a hemocultura ela tem uma sensibilidade de 50% a 95% e ela demora ali de 3 a 7 dias para a candidemia. E essa sensibilidade ela é um pouco menor quando a gente pensa em candidíase profunda, quando o paciente não tem uma candidemia. Falando agora um pouco da candidíase invasiva provável, né, ou possível, igual eu falei, as definições de diagnóstico ainda são aguardadas para aquele estudo que está sendo feito. Mas a gente pode usar lançar mão de algumas outras ferramentas, né? Como modelos de predição de risco e técnicas não baseadas em culturas. Quando a gente fala de modelo de predição de risco, uma coisa que a gente usa muito, inclusive aqui no HUB, que eu já vi muito no CPA, é o Candida Score, que avalia o risco do paciente ser cruzado por Candida e desenvolver uma candidemia. Esses scores, eles têm um bom valor preditivo negativo, mas baixo valor preditivo positivo, e lembrando que a gente tem que levar em consideração as características das populações e dos pacientes para a gente conseguir fazer a reprodução desses scores. Quando a gente fala nas técnicas não baseadas em culturas, existem 4 tipos, que são os testes sorológicos, os baseados em moléculas, em biosensores e uma abordagem combinada usando inteligência artificial. Esses últimos dois, biosensores e da inteligência artificial, ainda está muito no começo, então o artigo não fala muito sobre isso, mas só para a gente ter em mente, né, que estão desenvolvendo novos métodos. Quando a gente fala em testes sorológicos, a gente pensa na beta-glucana, galactomanana ou esse cacta, que é menos utilizado, pelo menos eu não conhecia aqui no Brasil.
E o métodos baseados em moléculas, a gente tem o T2 Candida, o PCR multiplex, que analisam, além do espectro de resistência, identificam uma espécie com mais facilidade e precisão. O T2 Candida é um método bem interessante, pelo que eu fui ver, analisa uma ressonância magnética, existem várias coisinhas, mas eu achei bem interessante. Manejo da candidíase. Depende da estratégia de tratamento, existem várias, né? Como a estratégia profilática, preventiva, empírica ou a direcionada, estudo com as suas determinadas especificidades. E, além disso, é necessário a gente adotar a terapia de acordo com os fatores do hospedeiro, a geografia, né? A gente saber qual é a espécie de candida mais prevalente no na nossa cidade, no nosso hospital, e também analisar a taxa de resistência. Aqui é só um exemplozinho falando que, como eu falei, vários diretrizes, né, eles recomendam um tipo de tratamento diferente. Então, só coloquei aqui para vocês verem que aqui tem três, né, exemplos, o IDSA, o europeu e o australiano, que mostram diferentes tipos de tratamento. Então, ou seja, isso varia muito da unidade que você está trabalhando, do país que você está, na diretriz nacional. Falando agora da aspergilose invasiva, em pacientes que estão em UTI, a forma mais frequente é a aspergilose pulmonar invasiva, que está muito associada quando o paciente tem algum desses outros fatores de risco, como DPOC, doença renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva, doença hepática ou síndrome de desconforto respiratório agudo. E também a aspergilose invasiva está associada a uma rápida deterioração da função respiratória em pacientes de UTI, principalmente aqueles pacientes que foram infectados pelo vírus influenza ou pelo COVID, né, o SARS-CoV-2. Estudo multicêntrico que foi realizado, analisado 30 UTIs em 8 países e mostraram que, dentre as espécies de aspergillus, o fumigatus foi o mais comum, mas também para a gente lembrar, né, da existência de outras espécies. A mortalidade varia entre 65% a 90%, e muitas vezes, que eu vou falar na frente, é um pouco mais difícil fazer o diagnóstico, esse diagnóstico acaba sendo perdido, e a gente consegue dar o diagnóstico, eles são encontrados quando o paciente já está em uma análise de necrópsia. Igual eu falei, o diagnóstico é ainda mais desafiador, isso porque a hemocultura possui uma baixa sensibilidade. Isso aqui eu até fiquei assustado, de 1 a 5%. E também porque os pacientes que estão em UTI, eles apresentam uma dificuldade de realizar biópsia, porque alguns desses pacientes, muitas vezes, estão usando uma ventilação mecânica, né? E também é muito difícil a gente conseguir separar uma colonização da infecção propriamente dita. A aspergilose pulmonar invasiva comprovada é aquela que tem uma cultura positiva de um local normalmente estéril, e também associado, né, a achados clínicos e radiológicos que o paciente apresenta, ou também pode ser pela histopatologia, citopatologia e microscopia, onde a gente consegue ver as hifas compatíveis com aspergillus, e posteriormente também é confirmado por cultura ou PCR, que nem eu comentei lá na Cândida. A provável já é um pouco mais difícil de a gente fazer essa definição, porque ela precisa ter esses três fatores: uma evidência micológica, um achado clínico e também levar em consideração os fatores do hospedeiro. Evidência micológica pode ser tanto a direta quanto a indireta, né? Igual eu falei, citologia, microscopia, ou então até a galactomanana. Acha- a- Achados clínicos radiológicos. Quando a gente pensa em exames de imagem, né, na tomografia de tórax, tem algumas lesões que podem ser sugestivas, essas lesões bem circunscritas, cavidades, sinal do crescente aéreo, ou também quando a gente faz a broncoscopia, a gente consegue ver um dano tecidual, né, em forma de úlceras, nódulos, placas, ou até mesmo pseudomembranas. E lembrar dos fatores de risco do hospedeiro, principalmente aqueles pacientes que estão em uso de corticoide terapia, né, isso a gente fala quando está em uso de prednisolona ou equivalente maior que 20 miligramas dia, pacientes neutropênicos, DPOC, doença hepática, imunossupressores, pacientes em uso de imunossupressores, transplantados ou até mesmo HIV. O manejo é igual eu falei na Cândida, depende muito, né? Só que aqui eu trouxe um esquema, que é o do IDSA, de 2016, que favorece, né? Ele recomenda o uso do voriconazol, 6 miligramas quilo de 12 em 12, e depois 4 miligramas quilo de 12 em 12, isso pensando em terapia EV. Quando oral, a gente pensa numa dose de 200 a 300 miligramas de 12 em 12. A terapia, preferencialmente, tem que ser de início precoce, e a gente pode usar a anfotericina, B-liposomal ou isavuconazol como outras alternativas.
E também o voriconazol com alguma equinocandina em casos selecionados, que eu vou falar um pouco mais na frente num artigo sobre antifúngicos na aspergilose. Equinocandinas podem ser usadas como terapia de resgate, só que nessas diretrizes a anidrolfungina não é mencionada. E também traz anfotericina B, outras formulações, né? O posaconazol e itraconazol também podem ser usados, a depender do paciente, aí depende muito. A duração do tratamento é de 6 a 12 semanas, dependendo do grau da clínica do paciente. Isso porque esses pacientes, esses pacientes não têm, eles podem apresentar disfunção de múltiplos órgãos que podem impactar nos níveis séricos do voriconazol, que eu falei que é a preferência no tratamento. Tem um estudo recente também, que é o estudo SECURE, que analisa o isavuconazol e ele foi considerado como não inferior, igualmente eficaz. Ele é melhor tolerado e também pode ser uma alternativa útil nesses pacientes. Então, uma visão geral desse artigo, que é um pouco que é maior mesmo, em pacientes na UTI que atendem critérios da terapia antifúngica, eles têm que tem que ter essa terapia antifúngica, porque é de extrema gravidade a doença de base, principalmente por causa da presença da disfunção múltipla de órgãos. É porque, igual eu falei, algumas fisiopatologias causam alteração no caráter, né, do PKPD de muitas drogas, que podem levar à diminuição sérica da sua dosagem. Muita que fala sobre a disfunção gastrointestinal, levando a uma má absorção, também pacientes com doença hepática que estão um pouco mais desnutridos, né? Interferem ali nas ligações proteicas com as medicações e também sempre individualizar cada caso. Falando um pouco só uma revisão, isso é muito para os internos, até para a gente mesmo que não tem muito conhecimento, mas falando um pouco das classes de antifúngicos que esse artigo traz, existem 4 classes, principalmente, que são os azóis, polienos, os análogos da pirimidina e das equinocandinas. Os azóis, lembrando que eles inibem a síntese do ergosterol e tem uma ação fungistática, com exceção do voriconazol, que tem uma ação fungicida ao aspergillus fumigatus. Só que os azóis eles podem levar a uma pressão seletiva de resistência, principalmente por esse caráter de serem fungistáticos. Os polienos, ali que a gente fala das amphotericinas, ligam-se ao ergosterol e desestabilizam a membrana. Lembrando que existem várias apresentações, sendo que a desoxycolata a gente não gosta muito de usar porque ela não tem muito efeito colateral e é muito tóxica. E quanto mais a gente vai vendo, mais lipídica vai ficando a formulação, ela é um pouco mais segura de ser usada. Análogos da pirimidina, a gente tem a fucitosina, que desestabiliza o DNA e o RNA dos fungos. E as equinocandinas, elas apresentam menor toxicidade, isso porque ela tem uma ação exclusiva na parede celular dos fungos, bloqueando a beta-glucana, que não está presente nas células humanas, então por isso a gente tem poucos efeitos colaterais. Dentre as drogas, caspofungina, micafungina e anidrolfungina são as principais, mas tem o surgimento dessa rezafungina, que eu vou falar um pouco mais na frente. É isso, doutora. A senhora quer comentar alguma coisa? Sim. Estão me ouvindo bem? Sim. Opa. Então, só alguns comentários, né? Para poder depois continuar na sequência com os artigos, né? Então, como você falou, esse é um artigo que dá um geralzão, tudão, né? De uma maneira, né? Que é um assunto extenso, né? Mas ele dá uma introduzida para os outros artigos que você trouxe. E eu queria só lembrar, assim, a questão da infecção fúngica invasiva, ela já é uma questão difícil em qualquer lugar, né? Quando a gente vai para a UTI, que o paciente está grave, isso tem uma questão mais séria para a gente que é infectologista, porque tem aquela pressão do paciente grave, ou seja, o paciente que não fez o diagnóstico e acaba indo para a UTI, agora está com o tempo contando e a gente precisa resolver, né? Então, precisa ter laboratório bom. E isso é uma das questões que a gente vai abordar no segundo artigo, sobre como a gente não tem um laboratório de micologia no Brasil, né? E não adianta só ter, né? Eu escuto muito a propaganda assim, eu tenho isso, tenho aquilo, faz isso, aquilo, aquilo outro. Tá, se o paciente está no hospital privado, o plano paga, e se faz, mas faz em tempo real para o paciente grave. Quem tem paciente grave tem que ser atendido 7 dias por semana, 24 horas por dia, mensalmente o ano inteiro, né? Então, aquela coisa de coleta galactomanana, mas vai para não sei onde, depois a gente vê o resultado, não serve nem para hematologia, oncologia,
e nem para terapia intensiva, né? Então, essa é a questão. Não basta ter o exame, ele tem que estar disponível em tempo de salvar a vida do paciente, né? Então, nessa questão, uma outra questão que eu queria comentar, sempre que a gente cai nessa história do comprovada, possível, provável, é porque a gente não sabe fazer o diagnóstico ainda, né? E a aspergilose está nisso desde que eu nasci, né? Já se passaram 57 anos e a gente está nessa enrolação ainda. Ou seja, os fungos filamentosos, que aí entram os aspergilos, os mucorales, né? Eles são de mais difícil diagnóstico mesmo. A gente ainda não tem uma ferramenta boa, nem na UTI e nem fora da UTI. A nossa sorte é que para os pacientes oncohematológicos, a coisa é mais redonda e está mais estudada, porque a gente focou mais nesse assunto. Agora que a gente entendeu que a galactomanana é útil, a gente começou a olhar para fora da hemato-onco e descobriu que tem aspergilose em tudo quanto é canto. E a gente não sabia. Então, agora a gente, infectologista, precisa fazer o dever de casa e escrever o que a gente vai fazer com isso tudo, né? Por outro lado, as leveduras, aí entra a cândida, o tricósporo, o geotricon, hospitalares, né? Então, falando de leveduras não hospitalares como criptococcus, estamos falando de infecção fúngica invasiva hospitalar, né? Não estamos falando de histoplasmose, estamos falando de infecções hospitalares invasivas, né? Complicações do paciente grave. Elas têm uma facilidade maior de diagnóstico, apesar de ser menos do que a gente gostaria, a hemocultura ela é menos sensível do que a gente gostaria, mas eu estou cansada de ver e eu fico surpresa de ver que tem um hospital com 200 leitos de UTI que o laboratório de hemocultura não funciona 24 horas por dia. Então, eu acho assim, primeiro, a gente, como diz nos Estados Unidos da América, first things first. Primeiro, a gente tem que fazer o nosso melhor no que a gente tem, e depois a gente vai ficar gastando dinheiro com o milionésimo PCR das aspergilos da Cândida, né? Então, eu estou falando isso para vocês porque assim, eu fico chocada de ver laboratório que não funciona 24 horas por dia, ou laboratório que pega os exames do paciente e leva para outro lugar. Quem tem paciente grave, pessoal, tem que ter laboratório em casa, tá? Em casa, tá? Então, isso é só a minha opinião pessoal e o meu desabafo aqui do que eu vi essa semana por aqui. Então, um laboratório bom e presente, né? A gente vai falar sobre isso no segundo artigo. Eu só queria lembrar também que a gente não vai ter tempo de falar aqui hoje, mas para vocês depois anotarem e pesquisarem, que tem hoje o lateral flow para aspergilose. Então, aquela ideia também da gente ir para a beira do leito do paciente, como a gente está fazendo na infectologia, né? PCR à beira do leito para Covid, a gente não fez PCR aqui no Rio de Janeiro, dentro do Maracanã, para Covid, a gente tem que empurrar a infectologia para esse lado também na micologia. Então, tem o lateral flow, que é um exame imunocromatográfico para ser feito na beira do leito na broncoscopia. E é quantitativo, tá? Para aspergilose. Então, é bem legal, né? Fora o antígeno de histoplasmose, que não é o assunto de hoje, mas também, igual o LAMP, né, da tuberculose, pode ser feito. Eu queria só lembrar também que a gente teve uma alteração ou uma coisa bem bacana, não sei se alguém, a gente acabou não trazendo um artigo desse, mas pode ser uma outra sessão aí, o André que sabe, que é o impacto da Covid nas infecções fúngicas, que não foi só em candidemia e aspergilose, né? A gente também viu mucormicose, criptococose, histoplasmose, né? Então, na UTI, que é o assunto de hoje, a gente teve um grande impacto do Covid, da pandemia. E, para terminar, eu, pessoalmente, não vou falar minha opinião pessoal, mas essa coisa de fazer o Candida Score, tem que fazer o Candida Score completo, né? Eu vejo o pessoal fazendo mais ou menos. Tem que ver se vai coletar os sítios de colonização. Eu vejo isso com muito ceticismo, porque na UTI, a gente já coleta muito exame todo dia do doente, suave daqui e dali, por causa das multiresistências bacterianas, né? Então, eu vejo o pessoal fazer mais ou menos. Quando coletou, conta, quando não coletou, não conta. Não é isso que está no artigo, né? E não é para fazer
quando me convém, né? Eu, pessoalmente, acho que no CTI clínico, de pacientes graves clínicos, o Candida Score não discrimina nada. Então, eu pessoalmente não gosto. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Mas, enfim, depois a gente pode discutir isso. E a outra coisa que o Glauco, desculpa, falou, a gente tem, pessoal, hoje, anfotericina dada pelo Ministério da Saúde. A gente não usa deoxicolato aqui na UFRJ há sei lá quantos anos. Se você falar que para os alunos residentes anfotericina deoxicolato, eles nem sabem que existe mais, tá? Então, a gente tem que fazer essa propaganda. O Ministério da Saúde fornece de graça para todos os pacientes com infecção fúngica comprovada, e aí tem lá os critérios, tanto quinocandina para as candidemias, como anfotericina lipossomal, do jeito que for, para as infecções fúngicas, né? Histoplasma, Cryptococcus, 5FC, né? E para aspergilose é o mais difícil, mas a gente tem disponível, tá? Então, só queria lembrar disso, que a gente tem que fazer propaganda disso. Obrigada, Glauco. Ficou bom o áudio ou ficou ruim? Não, ficou bom, ficou bom. Seguindo o próximo artigo, que eu falei que é uma revisão sistemática da candidemia no Brasil, que tenta analisar os desafios para a gente conseguir fazer essas condutas. Esse é um artigo de junho desse ano. Aí aqui vem uma outra coisa que eu até concordei com a doutora Simone, foi que, como todos os artigos falam basicamente sobre aspergilose e candida, a gente, e as introduções são bem semelhantes, a gente já foi um pouco mais direto ao ponto para não ficar muito extensa a apresentação. Então, na introdução desse artigo, ele traz que os laboratórios de microbiologia brasileiros, principalmente aqueles associados ao SUS, eles possuem algumas dificuldades e limitações. Quando a gente está falando da identificação de espécies de Cândida, isso muito se deve ao fato da falta de acesso aos sistemas comerciais dos testes e também à falta de microbiologistas experientes e treinados nesses laboratórios. Então, o objetivo desse estudo foi revisar criticamente a literatura recente publicada sobre esse tema no Brasil e caracterizar suas potenciais limitações em termos de representatividade da verdadeira carga de resistência em nossa região. Então, como eu falei, é uma revisão sistemática entre estudos publicados de 2017 até 2023, nessas bases de dados e com as seguintes palavras-chave. Como inclusão para o estudo, foram analisados estudos que continham dados brasileiros ou dados brasileiros sendo abordados separadamente, isso em estudos internacionais, que tinham maiores que 20 isolados sanguíneos de Cândida, de diferentes espécies, diferentes episódios de infecções invasivas, um método confiável e preciso para fazer essa identificação diagnóstica das espécies, que eram submetidos a um teste de suscetibilidade antifúngica, o TSA, em métodos de padrão ouro, que seriam as hemoculturas, e a ilustração desses testes de suscetibilidade. Critérios de exclusão foram excluídos artigos que se tratavam, né, de relatos de casos, surtos, revisões narrativas ou estudos in vitro. Então, como resultado, a gente vê que nessa primeira pesquisa, 7.075 artigos foram encontrados, só que colocando esses critérios de inclusão e tirando os que não faziam parte, a gente encontrou apenas 16 artigos. E aqui já começa uma observação importante. Tá. Que a maioria dos casos era na região centro e sul do Brasil, né? Não tinha nenhum caso, não tinha nenhum artigo, isso quando a gente fala na região norte, e a região nordeste muito pouco também. E a região centro-oeste só foram encontrados artigos que foram publicados no Distrito Federal. Então, Goiás, os outros estados não tinham. Então, aqui já começa uma diferença bem importante. Esses foram os estudos, e só embaixo eu cheguei falando que nesse total de estudos, dos 2.305 casos isolados que foram confirmados nesses estudos. Desses estudos, falando um pouco da resistência, a gente consegue ver que o fluconazol foi o antifúngico que apresentava mais resistência, só que variava muito. Aí aqui eu sublinhei, variava desde 0% em alguns artigos até 43% em outros. E dentre as espécies que tinham mais resistência ao fluconazol, aqui a gente fala da Candida glabrata.
Trazendo então um pouco da discussão desses artigos, dessa revisão. Essa revisão ela mostra para a gente que a gente apresenta uma escassez de dados da distribuição de espécies e de testes de suscetibilidade antifúngica dos isolados das espécies de Cândida. E foi estimado que no Brasil, por conta da sua população ser maior de mais de 200 milhões, e por conta pelo valor da incidência da Cândida, era estimado que a gente tivesse 29 mil episódios de candidemia por ano. Em contraste, a gente só encontrou 16 artigos nesse período, e esses resultados, como eu falei, de apenas 2.300 episódios de candidemia. E era esperado, igual eu falei, com base nesse índice de 29 mil por ano, era esperado que nesse tempo nesse intervalo de tempo da análise dos estudos, era esperado cerca de 203 mil casos ao longo desse tempo. Igual eu falei anteriormente, a gente só encontrou 2 mil. Além do tamanho limitado da amostra, né? Isso mostra também a disparidade geográfica significativa, igual eu falei, a grande parte no Centro-Sul. E também isso mostra um cenário socioeconômico e cultural, onde apenas 2 dos 27 estados brasileiros e do DF foram responsáveis por mais de 50% de todos os estudos. Isso reflete muito a situação de outros países vizinhos nossos, aqui na América Latina. Estudos recentes mostram que de 129 centros médicos, isso analisando Caribe e América Latina, 96 desses centros eram brasileiros e apenas 23 eram capazes de identificar a espécie fúngica, e desses 23, só 18 capazes de realizar o teste de suscetibilidade. A distribuição também é muito importante. A grande maioria desses laboratórios que conseguiam fazer esses exames, eles estavam concentrados em hospitais universitários, centros de referências e hospitais privados de elite. E só para ter uma comparação, quando a gente fala da Europa, África e Ásia, o índice de identificação e de realizar, né, o teste de suscetibilidade variou de 70% até 17%, na África um pouco menos, e a sensibilidade de 60% a 40%. Enquanto que no Brasil, a gente teve uma taxa de identificação de 47% e que foram submetidas a teste de suscetibilidade de apenas 29%. Então, a gente vê que a gente está bem atrás dos outros locais no mundo. E também agora analisando um pouco o método de como foi feito, né? Igual eu falei, esse teste de suscetibilidade era realmente relatado. Apenas 5 estudos daqueles 16 continham esse teste. E o que mostra, igual a doutora falou anteriormente, a indisponibilidade desse teste à beira-leito. Isolados de Cândida, eles, por mais que eles fossem coletados e publicados após 2018, eles foram obtidos entre 96 e 2017. E esse período é anterior à determinação de que todos os laboratórios públicos usassem a microdiluição em caldo como teste de referência para fazer o teste de suscetibilidade. E ele traz algumas descobertas também, como a mudança de isolados de Candida albicans para não albicans, igual eu comentei anteriormente. A glabrata, nessa revisão, ela apareceu em 10% dos casos isolados, e esse estudo ele está em linha com outros estudos globais também. Como conclusão, o artigo dá destaque à escassez de dados publicados sobre esse tema e a necessidade urgente da gente desenvolver fluxos para fazer essa identificação com precisão, tanto da espécie quanto ao grau de resistência. A Candida albicans foi o mais comum, só que outras espécies estão em uma ascensão, né, de emergência, principalmente quando a gente fala em algumas populações mais específicas. A resistência a equinocandidinas nesse estudo, nessa análise, foi rara na maioria dos centros, só que tinha uma variabilidade significativa nas taxas de resistência ao fluconazol. Igual eu falei, lá tinha alguns artigos que não tinha nada, nenhum grau de resistência, e outros tinha mais de 60. E que, por causa disso, a gente tem que melhor caracterizar a epidemiologia da candidemia no Brasil. Mais estudos são necessários, com maior número de centros médicos realizando com esses laboratórios específicos, e também a gente tem que diferenciar, né, não ficar centralizado em uma única região. É isso, doutor. Algum comentário? Então, com relação à dificuldade, né, de laboratórios com gente, assim, é porque no volume de um hospital geral, bactéria é mais comum, vírus agora com a história depois da epidemia de pandemia do Covid, agora né, tem vírus todo dia, quer dizer, sempre teve, a gente começou a ter mais diagnóstico, e os fungos foram ficando
negligenciados, né? Esse profissional não é igual ao profissional da bacteriologia, é diferente, né? São micróbios diferentes, com crescimento diferente. A gente está fazendo parte, junto com outros 25 hospitais no Brasil, do estudo do CDC, com a Fiocruz, Ministério da Saúde, que é o fortalecimento do SUS, né? E eu tenho acompanhado aqui com os meninos, na beira lá da bancada, o uso do E-teste, né, para fluco, equinocandina nas cepas de cândida, e, sinceramente, pessoal, é muito delicado, existem resultados divergentes, controversos, e tem que ser um pessoal de laboratório dedicado à micologia. Eu entendo que para um gestor de hospital seja difícil entender que tem que ter uma pessoa especializada só para isso, que no hospital não tem tanta infecção assim fúngica para ter um profissional só para isso. Mas nós que somos da infectologia temos que brigar por isso e apoiar esse pessoal, que realmente não basta você ter um microbiólogo que faça tudo, né? É preciso ter um especialista em fungo. Algum comentário? Pode ser. O próximo artigo é um artigo da Lancet, publicado, esse é o mais antigo, um pouco, de novembro do ano passado, então tem um ano, que ele compara a eficácia e a segurança da reza fungina em relação à caspofungina em pacientes com candidemia e... Ah, nossa. Voltei. Então, é só para... Não vou me estender muito, então a gente já sabe que a situação do diagnóstico nós estamos até falando mais de levedura aqui, né? Que é o mais fácil, hein, pessoal? O diagnóstico de levedura é o mais fácil, de aspergilose é mais difícil, os filamentosos é mais difícil. Então, é um laboratório que precisa estar equipado, mas principalmente tem que começar tendo uma pessoa especializada nisso, né? Aqui a gente faz para a pesquisa sensibilidade de levedura e de filamentoso há muitos anos para a pesquisa, e a importância da resistência ela não é tão importante no Brasil assim, até o momento. Mas não é porque a gente não está vendo que nós não vamos deixar de ver, né? Ou seja, se não é importante neste momento, a gente precisa continuar vendo até o dia que vai dar essa virada. A gente tem notícia que a glabrata e a parapsilose estão vindo com gente de resistência, isso é uma questão pós-pandemia, né? Não é fácil fazer a resistência dessas duas espécies para fluconazol, não é fácil. Existe controvérsia entre o VITEC e o E-teste, precisa ter gente experiente, laboratório de referência, né? Então isso envolve conexão, ou seja, tem que estar, tem que ser conectado com as pessoas. E mais uma vez, para falar uma coisa que eu não falei no começo, eu vou em muito lugar e as pessoas falam assim que a gente aqui no Fundão, a UFRJ é um lugar imenso, mas o hospital universitário fica num lugar que chama Ilha do Fundão. E o pessoal fala por aí que chama Ilha do Fungão, porque se faz diagnóstico de tudo quanto é fungo, né? E aí o pessoal sempre pergunta, qual que é o segredo, Simone, para vocês fazerem o diagnóstico de fungo? O segredo é, a gente tem um laboratório bom, que não joga nada fora, quer olhar tudo, e o outro lado, que somos nós, andando pelo hospital, com o olho atento, né? Então, pessoal, só para dar uma força para a infectologia, que é uma especialidade super importante, é o infectologista que pensa nesse diagnóstico. O intensivista, você pode dar aula milhões de vezes sobre o que é aspergilose, candidemia, mucormicose, eles sabem repetir tudo que a gente fala, mas eles não conseguem, com perdão, se tiver intensivista sentado aí, hein, pelo amor de Deus, com todo perdão e respeito. O intensivista, ele não consegue pensar, não porque ele não tem capacidade intelectual, ele tem capacidade intelectual, mas ele pensa de outra maneira. Então, esse é o lugar do infectologista. Então, eu defendo a nossa especialidade. Agora que as UTIs, depois da pandemia, viraram, né, sei lá, monstros, a gente precisa estar dentro das UTIs para pensar esse diagnóstico, né? Porque existe profilaxia, preemptivo, empírico e guiado por cultura ou biomarcador empírico, né? Preemptivo. Né? Então, assim, eu bato muita boca com muita gente. O Arnaldo Colombo é um dos que adora bater boca comigo. Ele fala, Simone, como é que no Fundão vocês fazem o diagnóstico tanto? Eu falo para ele, é porque a gente anda no hospital olhando. Não adianta ter um micólogo maravilhoso que fica trancado no laboratório.
porque o resto do hospital não pensa em fungo, tá, pessoal? Então é isso que eu queria falar, aproveitando que é uma sessão de infectologia e o Glauco é residente de infectologia, a importância da nossa especialidade estar presente, tá? Como diz aquele filme que está está sendo exibido nas salas de cinema agora, você ainda está aqui, né? É isso aí, nós ainda estamos aqui presentes, tá? Então, isso que eu queria falar. Obrigada, Glauco. Simone, posso só fazer uma pergunta sobre essa questão do teste de sensibilidade? A gente tem ainda algum debate sobre a utilização de métodos automatizados, né? Vocês aí usam método automatizado para fazer sensibilidade? Estou falando de levedura, tá? De cândida. Vocês usam método automatizado, usam Vitek, ou tem utilizado a parte do laboratório de micologia da pesquisa para liberar a sensibilidade? Tem algum estudo interno aí da UFRJ de validação do Vitek, que poderia comentar um pouquinho sobre isso? As meninas aqui fazem o Vitek porque internamente eles não liberam o resultado no sistema, né? A gente tem, então, há 100 anos, né? 100 anos é exagero, mas uns 40 anos tem pesquisa sistemática em sensibilidade de antifúngico, porque agora até tem teste, né? Mas há 20 anos atrás não tinha, né? Fazia miquincal e tal, mas agora nós estamos mais fácil. Então, a gente não põe o resultado do Vitek no sistema. O que a gente fala para os médicos as nossas cepas de álcool são sensíveis a fluconazol. Então, a gente faz escalonamento, né? A gente faz aleatoriamente e fica de olho em vigilância de resistência, e quando a gente perceber alguma mudança na epidemiologia, aí a gente vai parar e mudar o tratamento dos pacientes, mas a gente não fica vendo individualmente nenhum, tá? Obrigado. Agora a gente está fazendo o e-teste, né? E a gente está vendo divergência, como é descrito na literatura. Então, graças a Deus, a gente nunca soltou esses resultados no sistema, porque aí a gente vai pagar mico, né? Obrigado. Então, o próximo artigo que eu falei, que é uma análise entre a resafungina e caspofungina em pacientes com endemia e candidíase invasiva. E isso é uma análise de dados de 2 estudos, um de fase 2 e um de fase 3, que estavam analisando esses dados. Então, de introdução, ele traz que a resafungina é uma nova equinocandina, recentemente aprovada pelo FDA, e é semelhante às outras drogas de mesma classe, com algumas alterações. Ela tem uma maior estabilidade farmacocinética, ela tem esqueci a palavra. Ela tem uma administração que é intravenosa, que é uma vez por semana apenas. Ela atinge uma concentração plasmática máxima em aproximadamente 1 hora e tem uma meia-vida maior de 80 horas, isso quando a gente fala na primeira dose. Quando a gente tem uma segunda ou terceira dose, essa meia-vida ela passa para 150 horas. Existe uma relação com a área de superfície corporal, albumina, função hepática e sexo, só que é improvável que essa variabilidade seja significativa clinicamente nos pacientes. Igual eu falei, 2 ensaios clínicos randomizados prospectivos desenhados de forma semelhante. Aí tem o estudo STRIVE e o RESTORE. O STRIVE fase 2 e o RESTORE fase 3, em que esses 2 ensaios clínicos aparentemente mostraram um potencial benefício de tratamento precoce, usando a resafungina em comparação com a caspofungina. Isso se deve provavelmente devido às altas doses de concentração, isso logo na primeira aplicação do medicamento da resafungina. E o design semelhante desses estudos, eles permitem reunir dados robustos para fazer uma análise posterior no futuro. Então, esse estudo ele relata descobertas e análises de eficácia e segurança, reunindo os 2 ensaios, tanto o STRIVE quanto o RESTORE. Falando só um resumo, porque é muito longo o design, mas ambos os ensaios eles eram internacionais, multicêntricos, duplos cegos, randomizados e controlados, em que foram incluídos adultos com candidemia, candidíase invasiva ou ambos. Os pacientes elegíveis eram aqueles que apresentavam sinais sistêmicos de candidemia, igual eu falei, candidíase ou os ambos, e também que apresentavam uma evidência micológica, seja no sangue ou no local estéril, dentro de 96 horas da randomização dos estudos. Os regimes das doses foram semelhantes entre os artigos, falando da resafungina. Os pacientes receberam a droga semanalmente, na dose de 400 miligramas no primeiro dia, seguido de 200 miligramas no dia 8, semanalmente, igual eu falei. E a caspofungina receberá uma droga EV uma vez ao dia, no primeiro dia 70 miligramas, seguidos de 50 miligramas dia por pelo menos 3 até 21 dias.
No estudo Restore, eles prolongaram até 21, e no estudo Strive, em pacientes com a candidemia. Desfecho era analisar a eficácia agrupada da mortalidade por todas as causas em 30 dias. Isso inclui aqueles pacientes que morreram no dia 30 ou antes, ou aqueles que a gente não sabia o status de sobrevivência. E também a análise dos desfechos secundários, que eles analisaram a proporção de pacientes com erradicação micológica entre o dia 5 e o 14. Isso com base numa hemocultura positiva no baseline, isso depois que o paciente apresentava uma hemocultura negativa no dia da avaliação ou antes. A cultura positiva no baseline era documentada ou presumida, quando a gente fala na cultura, uma cultura do mesmo local, e a avaliação da cura clínica radiológica, se não possível, realizar a cultura foi utilizada também. É importante que isso é tudo analisado em pacientes que estivessem vivos, que não sofreram alteração da terapia antifúngica e que também não foram perdidos durante o follow-up dos ensaios. Desfecho de eficácia, a intenção já está modificada, ela foi analisada em todos os pacientes com infecção pela Cândida e documentada dentro de 96 horas antes da randomização. E nos pacientes que receberam ao menos uma dose do medicamento do estudo. A análise de eficácias secundárias, elas eram realizadas em subconjuntos da população, e os desfechos de segurança avaliados na população de segurança, todos os participantes, incluídos que receberam o medicamento do estudo. E, para a análise da não inferioridade, foi avaliada nessa população um limite superior que deveria ser inferior a 20% para determinar essa não inferioridade. Então, de resultado, a gente consegue ver que do grupo do braço que utilizou rezafungina, a gente teve um N de 139, enquanto a caspofungina de 155. Desses pacientes, 44 no grupo rezafungina e 50 do grupo caspofungina, teve uma descontinuação do estudo precoce. Dentre desses, 24 faleceram da rezafungina, enquanto 30 da caspofungina. Falando do baseline dos pacientes, né, aqui está dividido entre os pacientes que receberam rezafungina e caspofungina. A gente consegue ver que a idade foi bem semelhante entre os grupos, também a distribuição entre os sexos. A raça branca, né, foi a mais prevalente, e a gente chama a atenção que a maioria dos pacientes, eles continham um catéter, né, um catéter central, aí que poderia ser tanto um catéter central quanto uma sonda vesical de demora. A maioria também tinha um índice Apache modificado menor que 20, a grande maioria também, ela não era neutropênica, igual mostra aqui, elas tinham neutrófilos maiores que 500, e também a maioria, ela tinha uma função renal maior que 60 ml por minuto. Dos isolados, a Candida albicans, novamente, foi a mais isolada, só que a gente consegue ver que, em grau, né, de prevalência, a glabrata tropicalis também começou a ter uma emergência nos dados. Desses pacientes, a grande maioria tinha única e exclusivamente a candidemia, igual aqui, 72% no grupo rezafungina e 74% o caspofungina, bem semelhante entre os grupos. E quando a gente fala da candidemia apenas, eles mostram que a infecção intraabdominal ou peritoneal foi a mais prevalente. 26 no grupo rezafungina e 28 no grupo da caspofungina. Não tem um gráficozinho, só que eles falam que a duração mediana da exposição de ambos os grupos foram de 14 dias para a terapia EV, e após a terapia EV, mudaram para a terapia oral gradual. A rezafungina, 39 pacientes mudaram, e a caspofungina, 56 pacientes. E essa mudança ocorreu mais comumente entre os dias 4 e 6, e a exposição também foi semelhante de 14 dias. Falando agora dos desfechos, a gente consegue ver que o desfecho primário, né, eficácia, não teve uma diferença significativa e atingiu uma diferença de menos 1,5, que mostrava a não inferioridade, que, como eu falei, eles estipularam que para o estudo ser não inferior, deveria ser menor que 20%. Isso no desfecho primário. Quando a gente começa a analisar, aí aqui é só interessante que tem essa linha divisional, aqui está favorecendo a rezafungina e aqui favorecendo a caspofungina. A gente consegue ver que pacientes menores de 65 anos foram mais favoráveis ao uso da caspofungina, enquanto pacientes maiores de 65 anos foi favorável ao uso da rezafungina. Isso também a gente consegue ver nos pacientes que tinham, em relação à taxa de filtração glomerular. Pacientes que tinham uma taxa de filtração maior que 60, pareceu ser mais benéfico o uso da caspofungina, e pacientes com uma taxa de filtração reduzida, menor que 60, mais benéfico o uso da rezafungina.
E quando a gente passa para analisar os pacientes que tinham, qual era o grau, né, a clínica da infecção, a gente consegue ver que não houve diferença entre os grupos, né? Tanto para a candidemia isolada quanto para a candidíase invasiva. Falando um pouco da análise secundária, a erradicação no dia 5 da resposta do antifúngico foi bem semelhante também entre os grupos, com uma diferença de 10%. E a erradicação, a resposta micológica, né? Quando a gente pensa na erradicação no dia 14, também semelhante entre os grupos, com uma diferença de 4,3. E quando a gente pensa o tempo que necessitou, que precisou para atingir a primeira hemocultura negativa, em 48 horas, semelhante também em 24 horas teve uma diferença um pouco maior. E quando a gente fala em relação ao dia 14, quando a gente pensa em cura micológica, foi semelhante entre os grupos também. 90 nos pacientes com a resafungina e 97 com a caspofungina. Esse gráfico ele mostra o tempo o tempo é necessário para a negativação da hemocultura. A gente consegue ver que a resafungina pareceu ser um pouco superior, isso nesse primeiro gráfico. Mas quando a gente olha pacientes que eram randomizados antes, que colhiam hemocultura antes da randomização, essa diferença foi um pouco, fica mais evidente, que fica nesse gráfico B aqui. Então, isso aqui foram no geral, mas quando a gente passa para ver os pacientes randomizados que tiveram hemocultura antes da randomização, essa diferença foi maior. Efeitos adversos foram bem semelhantes, 92% na resafungina e 83% na caspofungina, sendo deles o mais comum a hipocalemia, cerca de 15% e 10% dos pacientes. Em seguida, a gente tem outros sintomas, como pirexia, náusea, vão ser esses sintomas mais sistêmicos. Então, como conclusão, esse artigo, né, ele analisa 2 RCTs, aí que eu coloquei errado, é fase 2 e fase 3. E nesses estudos mostra que a resafungina foi não inferior à caspofungina, quando analisada a mortalidade em 30 dias, e apresentava perfis de segurança semelhantes, e também aparentava ser a resafungina aparenta ter uma erradicação mais rápida após a primeira dose. Então, a mensagem que a gente fica é que a resafungina ela parece ser não inferior e ela tem uma farmacocinética mais favorável. Igual eu falei, com essas doses semanais, pode levar a uma melhor adesão do paciente ao tratamento. Isso muito se deve, provavelmente, às altas doses que a gente faz nesses intervalos. E pode ser usado principalmente aqueles pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular menor que 60 e também pacientes idosos maior que 65 anos. É isso, doutora. Muito bom, Glauco. Então, só para lembrar, né, esses estudos que ele mostrou fazem parte do grupo de estudos que foi usado para o lançamento do medicamento, né? Então, com isso, a gente tem agora 4 equinocandinas no mercado. Ela já está para ser aberta no Brasil, né? Então, esse medicamento vai estar aí no nosso portfólio para ser prescrito todos os dias, né? E esses estudos, eles, então, só para entrar no assunto, eles seguem o by the book do FDA e da EMA, né? Que é a Agência Europeia de Liberação de Medicamentos, né? E que no assunto candidemia faz todo esse passo a passo aí que vocês viram, né? Quando coleta hemocultura, 96 horas de janela, negativação, isso faz parte do portfólio para ser aprovado pelo FDA e pelo EMA. Então, a gente está acostumado com isso, né? Então, a primeira coisa que estão lembrando que precisa sempre de 2 ensaios clínicos diferentes para cada indicação, né? E isso aí, então, faz parte do jogo, né? Eu queria só chamar a atenção de uma coisa que eu esqueci de falar no primeiro, que sempre que a gente vê aqui nessas reuniões de artigos, sempre presta atenção nos autores. Você podia voltar ali um pouquinho para mim? Nos autores desse. Nos outros, esqueci, foi. Então, sempre dá uma olhadinha, pessoal. Começar aí para os alunos e residentes, sempre que for ler um artigo ou alguém comentar, bate o olho nos autores e vai se acostumando, né? Então, a gente tem aqui nesses autores o Alex Soriano, que é um espanhol. Ele não mora em Barcelona, é embaixo de Barcelona, mas não é Valência, acho que é Sevilha.
para baixo de Barcelona, é um cara espetacular, é novo e é um gênio, um menino de ouro. Então, segue o que o Alex Soria, porque assim, hoje tem muita publicação, né? Até demais. Então, segue as pessoas boas, né? Vocês podem pôr lá no e-mail de vocês, no Google Scholar, né? Para toda vez que o Alex Soriano publicar alguma coisa, seu e-mail apitar. O Matteo Bassetti é um italiano ali do norte, também bastante conhecido em infecção em paciente grave, mas ele é infectologista. O Oliver Corley é macaco velho da infectologia. O Koloff é um cara de terapia intensiva, tem muito artigo em pneumo-UTI, em pneumo-infecção, então um cara muito bom. Depois, eu não conheço mais ninguém. E o último, que é o Peter Papas, que o pessoal brinca que ele é o papa da micologia. Então, só para vocês saberem, assim, a gente tem muita coisa para ler, mas já que tem muita coisa aí, a gente não sabe por onde começa pelos caras que são bons, que pelo menos coisa ruim, ou se eles fizerem coisa ruim, vocês podem brincar com eles depois, né? São pessoas que a gente vê em todo o congresso americano, europeu e brasileiro, eles estão, né? E a gente pode conversar com eles. Então, nada mais é que o estudo de lançamento da reza fungina, né? Que já foi lançada nos Estados Unidos da América do Norte e na Europa, e aí esse grupo de autores que devem ter feito parte dos ensaios clínicos para lançamento, pegaram os dados desses dois ensaios clínicos e reolharam de uma maneira que eles queriam, né? Então, eles já produziram, com esses mesmos dados que o Glauco mostrou, eles já produziram dados sobre o que é bacana aí, que chama atenção, né? A reza fungina, como é uma vez por semana, o pessoal fica meio desconfiado, né? Pelo contrário, a segurança é igual às outras 3 equinocandinas, então ela vai disputar na igualdade com relação à entrada nos hospitais. Para o paciente de terapia intensiva, isso é muito importante, né? Porque a primeira vez que a gente escuta isso, que bom, o paciente aquele que está com candidemia, né, de diálise, que está só internado por causa disso, eu posso mandar ele embora e ele vem uma vez por semana fazer, né, até no hospital dia. Então, não é isso a pretensão, né? Para o paciente que está internado no hospital também, que também está grave, tanto na hemato, na onco, como na terapia intensiva. Ela é segura e vai entrar de igualdade com as outras equinocandistas. Então, isso é muito importante para a gente, né? Então, só para lembrar que o primeiro tratamento, a primeira linha de escolha de candidemia no mundo, nos Estados Unidos da América, na Austrália, na Europa e na América Latina, no Brasil, é a equinocandina. Primeiro, a gente prescreve a equinocandina, depois tira, se possível, né? Então, só para lembrar isso. E aí, numa análise de subgrupo, eles acharam esse dado interessante, que mostra que a negativação é mais precoce. Então, é uma análise de subgrupo. O que a gente faz com essa informação? A gente guarda essa informação na cabeça e tenta ver, primeiro, se ela vai se repetir, né, em outros estudos, e segundo, se no meu lugar onde eu trabalho, isso vai se repetir, tá? Então, a gente não sai falando nem fazendo, a gente guarda a informação e tenta ver se isso vai ser útil para a gente. Por que isso é importante? Porque alguns pacientes, para todos os pacientes, a gente quer que a cândida saia logo da corrente sanguínea, né? A gente fez parte aqui na UFRJ do ensaio clínico da micafungina, vocês nem tinham nascido, foi no começo de 2000, 2001, 2002, faz 20 anos. O lançamento da micafungina, a gente fez um dos ensaios clínicos, fizemos todos de lançamento, mas um deles que eu gostava muito era a dose da micafungina que clareava a hemocultura da candidemia. Então, só para lembrar que a gente está, para vocês, e falar para vocês, que a gente está atrás disso há muito tempo. Por quê? Porque cândida é um micróbio, assim como Staphylococcus aureus, que emboliza e dá metástase à distância, e aí começa a complicação da vida do paciente, né? Faz biofilme e aí, então, começa a complicação da vida do paciente. Então, clarear logo a hemocultura, para qualquer micróbio, é um endpoint muito importante, mas até hoje a gente não conseguiu ter isso, né? Apesar da equinocandina ter ação em biofilme e ser excelente, a gente nunca conseguiu clarear mais rápido. Ela consegue ter menos morte por outros motivos, né? Mas não clarear. Então, essa análise que ele mostrou, daqueles 2 grafos Kaplan-Meier, se a hemocultura estava positiva quando colocou o paciente no protocolo, e a outra
da janela. Por que isso? Porque tinha uma janela de 96 horas para incluir o paciente, né? Então, ele podia ter mais uma positiva ou estar mais atrasado para a hemocultura ser positiva e a gente achar que isso tinha alguma importância. Então, não tem, né? É a mesma coisa. Da mesma forma, as duas análises são significativas, né? As duas, tá? Então, isso é importante para todos os pacientes, mas principalmente para aqueles que têm mais risco de ter infecção à distância, quem tem prótese valvar, o paciente muito imunossuprimido que a gente agora tem todos os dias, o dia inteiro, né? Então, isso é uma coisa para a gente colocar passar uma canetinha amarela e ficar de olho, tá? Como que a gente fica de olho? Seguindo esses caras aí que estavam publicando. Esses mesmos caras publicaram outros artigos nessa semelhança do que o Glauco mostrou, que é para espécies, porque tem esse artigo tem um suplemento, né? E no suplemento ele mostra a diferença das espécies. Parece ter uma diferença, não estatística, mas olhando assim, pode ser que o N era pequeno, precisava esticar mais um pouquinho, mas eles fizeram outro estudo para mostrar que entre as espécies é igual a eficácia da rezafungina, tá? Tem um outro estudo deles, que é muito legal também, então esses caras não estão brincando, como eu falei, são muito bons, sobre a segurança em paciente de terapia intensiva e a diminuição do tempo de hospitalização na UTI, que isso é um desfecho que é importante também. A gente já sabe que ela é igual às outras equinocandinas, tudo bem, né? E quando que eu posso usá-la, já que são todas iguais, né? Essas seriam as coisas para a gente ficar atento, tá? Muito obrigada, Glauco, esse artigo é muito bom. Continuando, esse é o quarto artigo, que ele analisa, né, a performance diagnóstica da galactomanana e da beta-glucana. Agora a gente está começando a falar sobre aspergilose invasiva. E é uma meta-análise. Então, como introdução, está falando de aspergilose agora, uma infecção, a aspergilose invasiva é uma das infecções mais comuns, principalmente quando a gente analisa pacientes imunocomprometidos ou pacientes de alto risco. E ela apresenta uma mortalidade mundial elevada que pode chegar de 40% a 90%. O diagnóstico, mais tratamento antifúngico precoce, eles melhoram a sobrevivência desses pacientes e as futuras exames histopatológicos são difíceis na população, principalmente imunocomprometida, igual eu falei lá naquele primeiro artigo. Sinais clínicos e radiológicos, eles aparecem em estágios intermediários ou tardios da doença, o que dificulta no diagnóstico e também leva ao tratamento tardio. Ele está também com o advento de novas ferramentas, principalmente as não baseadas em culturas, e que a gente está falando da galactomanana e da beta-glucana, elas melhoraram o diagnóstico desses pacientes. Falando um pouco de cada uma, tanto a galactomanana quanto a beta-glucana são componentes da parede celular do micro-organismo e são liberados durante o seu crescimento, o que pode levar a gente como um biomarcador da infecção fúngica. A galactomanana, ela é um polissacarídeo termoestável, estabelecido principalmente nas espécies de Aspergillus e também do penicillium. Enquanto a beta-glucana, a gente utiliza o teste de Limulus, pelo que eu vi é bem complicado de fazer. E ela está presente em alguns fungos clinicamente importantes, com exceção, isso aqui é importante lembrar, da espécie Mucorales e do Cryptococcus, porque eles têm pouco ou nenhuma beta-glucana na parede. A detecção combinada desses biomarcadores ela parece melhorar o desempenho diagnóstico de aspergilose invasiva, e o objetivo desse estudo foi avaliar a eficiência dos dois combinados para o diagnóstico de aspergilose invasiva e comparar a precisão dos testes combinados com a de cada teste individualmente. Então, como eu falei, é uma meta-análise, né, que foi analisada com os artigos publicados até maio de 2023 com as seguintes palavras-chave. Critérios de inclusão, eram estudos que avaliaram a precisão da galactomanana e da beta-glucana em pacientes de alto risco, com padrões de referências claros para o paciente ter aspergilose invasiva e que tinha uma aspergilose invasiva combinada por métodos microbiológicos, a cultura, igual a gente comentou antes. Com exclusão, foram excluídos artigos que se tratavam de experimento com animais, artigos que eram relatos de caso, e também grupos de controle apenas com indivíduos saudáveis, que faziam comparação, só que o outro grupo era só indivíduos saudáveis. Os grupos foram classificados em 4 grupos. Aqui tinha a aspergilose comprovada, provável, possível e sem a
a aspergilose invasiva. E nesses estudos, só para falar que os pacientes que tinham aspergilose comprovada e provável, eles foram considerados como verdadeiros positivos, e os pacientes que tinham aspergilose possível ou não tinham foram considerados como verdadeiros negativos. Falando um pouco sobre a análise dos dados, a curva Walker foi utilizada para calcular a sensibilidade, especificidade e odds ratio de diagnóstico. A área sobre a curva foi usada para analisar as características ocupacional do receptor. Razões de verossimilhança, tanto positivo quanto negativo, foram calculadas usando a probabilidade p-teste. A heterogeneidade foi calculada usando o índice de Cochrane, I2. E o teste T variado foi utilizado para comparar a sensibilidade geral e especificidade. E informaram, né, analisaram que com P menor que 0,05 era o limite para ter significância estatística. Então, partindo para os resultados, 1.075 artigos foram encontrados. E dentro daqueles que preencheram os testes de exclusão e de inclusão, restaram 16 artigos, 16 estudos. Aqui mostra um pouco da variabilidade desses estudos. Nessa primeira aqui que eu selecionei, vários países participaram, né? A maioria a gente consegue ver que eram estudos de coorte e alguns prospectivo, retrospectivo. Grande parte dos pacientes, eles tinham alguma doença, bem aqui está na legenda, mas grande parte dos pacientes tinha uma doença hematológica, leucemia, qualquer coisa nesse sentido. E aqui está o ponto de corte dos valores, né? Esse primeiro, 0,5, foi o principal para a galactomanana e de 80 para a beta-glucana. Quando a gente começa a falar do número de pacientes, daqueles estudos, foram incluídos 1.406 pacientes, dentre deles, 344 pacientes tiveram a aspergilose invasiva comprovada ou provável, que entravam naqueles verdadeiros positivos que eu falei anteriormente. Quando a gente começa a falar um pouco da sensibilidade combinada, a gente consegue ver que a galactomanana ela teve uma sensibilidade menor do que a beta-glucana, de 0,53 para a galactomanana e 0,72 para a beta-glucana, enquanto a especificidade foi ao contrário, né? A galactomanana ela parecia ser mais específica do que a galactomanana. Quando a gente começa a falar das razões de verossimilhança, que é a razão de verossimilhança positiva e negativa, a galactomanana foi maior em relação à verossimilhança positiva e também foi maior quando a gente está pensando na razão de verossimilhança negativa. E no odds ratio para o diagnóstico, a galactomanana teve um odds ratio de 19, enquanto a beta-glucana teve de 11. Esse aqui é só mostrando o resultado para vocês entenderem. Essa primeira imagem daqui é tratando sobre a galactomanana, a sensibilidade e especificidade. Essa primeira coluna, a sensibilidade, a segunda, a especificidade. E essa segunda imagem tratando sobre a beta-glucana, a mesma coisa. Essa primeira coluna de sensibilidade e essa segunda de especificidade. E juntando o estudo, entra naqueles dados que eu falei no slide anterior. E esse outro é quando fizeram análise, dos estudos que fizeram análise dos dois biomarcadores, tanto a galactomanana quanto a beta-glucana. E a gente começa a ver que a sensibilidade resumida, ela foi maior no grupo nos pacientes que tinham como marcadores a beta-glucana, 0,72 e 0,53, com P menor que 0,05, que mostrava não sei se o nome, enfim. E especificidade, igual eu falei anteriormente, é o inverso, né? Aqui a galactomanana foi mais específica na sensibilidade resumida do que a beta-glucana. E quando a gente compara os dois marcadores, aqui são os dois marcadores comparados com a galactomanana sozinho e os dois marcadores comparados com a beta-glucana sozinha. A gente consegue ver que os dois marcadores eles tiveram uma sensibilidade maior quando comparado aos dois, mas uma especificidade menor também quando comparado aos dois. A gente consegue ver aqui que foi a sensibilidade 0,8 comparada com 0,53 e 0,72, e a sensibilidade e especificidade de 0,76 foi menor, né, que 0,94 e 0,82. Quando a gente passa para a análise do gráfico diário sobre a curva, a gente consegue ver que não foi diferente muito entre os dois, e que também tem um P maior que 0,05. Agora falando um pouco dos estudos. Os estudos que apresentavam uma coorte, eles apresentavam uma especificidade maior e uma razão de verossimilhança maior comparados com estudos de caso-controle. E os estudos que usaram aquelas definições que a gente usou lá no começo do primeiro artigo,
para infecção, para aspergilose invasiva, apresentaram uma sensibilidade maior comparado com... Isso aqui é um outro método que a gente não comentou, mas é um outro método usado para fazer o diagnóstico. E nos pacientes que tinham alguma doença hematológica, a razão de verossimilhança positiva foi maior do que os outros. Então, os achados desses estudos, eles trazem que a galactomanana ela tem uma especificidade de 94% e uma sensibilidade de 53%, e falam que essa sensibilidade se deve muito ao momento da coleta, porque no momento que eles foram coletados, esses pacientes, a maioria deles já estavam em uso de antifúngico. E como eu falei que mesmo paciente que não tem a doença, que tinha o fungo como colonizado e recebeu o uso de antibiótico, aumentaram os níveis, mas não necessariamente era uma aspergilose invasiva. Quando a gente analisa a área sobre a curva, a gente percebe que, idealmente, ela tem que estar próximo a 1. E comparando os insights, a gente vê que a galactomanana chegou a 0,9 e a beta-glucana 0,83. Odds ratio para o diagnóstico, que eu falei anteriormente, da galactomanana foi de 19 e beta-glucana de 11. E a razão de verossimilhança, a gente utiliza a positiva para determinar o diagnóstico e a negativa para excluir o diagnóstico. E ela é adequada quando a positiva é maior que 10. A gente usa para determinar. E quando a gente compara os dois, a galactomanana atinge uma razão de verossimilhança de 9,5 e bem superior comparada às outras. Enquanto a negativa, usada para excluir o diagnóstico, quando é menor que 0,1, todas elas têm um valor maior. Ou seja, a gente tem que ter um cuidado na hora de descartar esse diagnóstico com esses resultados negativos. Então, como conclusão, essa meta-análise sugere que tanto a galactomanana quanto a beta-glucana, os dois biomarcadores, são úteis para o diagnóstico de aspergilose invasiva, isso em casos suspeitos e que devem ser interpretados com cautela, principalmente por conta daquela razão de verossimilhança negativa. A maior sensibilidade foi admitida pela beta-glucana e ela ajuda a reduzir a taxa de diagnósticos perdidos, enquanto a alta especificidade da galactomanana ela ajuda a reduzir a taxa dos diagnósticos errados. E a detecção combinada dos dois biomarcadores, ela melhora tanto a sensibilidade para distinguir os pacientes com aspergilose invasiva, quando a gente está comparando eles com suspeitos de aspergilose invasiva sem ter ela confirmada. É isso, doutora. Bom, eu pessoalmente, eu adoro galactomanana, né? O pessoal até fala que eu sou a galactomanana girl. Eu adoro, acho que é uma sacada. A gente faz aqui na UFRJ desde 2008. E nós, todo mundo, né, o planeta tem muita experiência com a galactomanana como biomarcador. Ela somou demais para os pacientes oncohematológicos, né? Ela não só somou no diagnóstico, como no tratamento, como na resposta ao tratamento, como na alteração da morte dos pacientes, né? Em 2008, até 2008, a gente via aqueles sinais de infecção fúngica pulmonar nos pacientes hematológicos, porque a gente chega a fazer o diagnóstico muito tarde. E depois que a gente começou a fazer galactomanana, sérica, seriada, então nós estamos falando aqui de um exame que precisa saber como é que usa, né? Tanto a beta-glucana como a galactomanana foram inventados para serem feitos séricos, seriados, e a gente olhar a curva do exame. É uma coisa específica, né? Não é igual o PSRT para a calcitonina, né? Agora, não dá para fazer de todo mundo, né? Não é um exame que dá para fazer para todo mundo, porque, obviamente, é caro. Beta-glucana é bem caro e a gente não conseguiu botar na rotina. A gente faz só com dinheiro de pesquisa ainda. É óbvio, quanto mais hospitais fizerem no Brasil, mais barato vai ficar. A gente sabe disso, sempre é assim, e eu acho que deve ser incorporado por outros motivos, né? Então, a primeira coisa é que eu realmente acho que num assunto aspergilose, onde a gente não tem diagnóstico, porque o fungo não é um fungo fácil de crescer, aí é aspergilos, mucorales e o grupo do mucorales, além de ser difícil de crescer, ele é lento, né? Não responde o tempo do paciente. Tem PCR, mas não está disponível, né, gente? Não consegue fazer nem o laboratório funcionar 24 horas por dia para hemocultura, tem que ter PCR disponível para ajuda do doente de aspergilose e mucorales. Então, a gente... Então, só lembrando, a galactomanana foi tudo, né? Em infecção fúngica, foi muito estudado em hemato-onco. Só que a gente não extrapola esse conhecimento para o resto não neutropênico. Então, nos pacientes que ficam neutropênicos, pós-quimioterapia, então a neutropenia induzida, eles têm muito risco de aspergilose.
E aí tudo mudou nesses pacientes quando, há 20 anos atrás, a gente passou a fazer, na hora do risco do paciente, a galactomannan sérica seriada para fazer o tratamento pré-emptivo, né? Então, isso tudo mudou. A morte do paciente, quanto tempo trata, que nos guias ainda estão errados, dizendo que é para tratar 6 a 12 semanas, está errado. A gente já escreveu que está errado, eles demoram para tratar. Olha, o pessoal do EORTC, MSG, demora para mudar as coisas, mas a gente já não trata mais aspergilose por 6 semanas há muito tempo. Há quase 10 anos. Que ano que nós estamos vivendo? 2024? Já faz quase 10 anos que a gente não trata mais desse tempo, né? O pessoal é meio lento para mudar a guideline. Enfim, voltando. Então, a galactomannan está nesse cenário bastante estabelecida. E quando o paciente não é neutropênico, que é o assunto de hoje, né? Quando o paciente não está neutropênico ou não é de risco, que é a grande maioria do paciente de terapia intensiva, então, o que o Glauco falou, cirrótico, é o paciente diabético grave, DPOC com corticoide, que tem aspergilose, tem mesmo, a gente que não fazia diagnóstico. E nesse caso, a gente não vai fazer galactomannan sérica seriada para risco. A gente vai pensar no diagnóstico, olhando os pacientes todos os dias, e vai fazer 3 dias seguidos. A gente vai fazer uma curva também, mas uma curva rapidinha, né? 3 dias seguidos, né? Na hemato-onco, a gente faz segunda, quarta, sexta, porque tem trabalho que mostra você fazer todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ou segunda, quarta e sexta dá no mesmo. Não é loucura da cabeça da Simone. Está escrito, publicado, né? Então, também para lembrar que galactomannan foi validada em líquido pleural, em líquor, né? Existe. Vocês não viram que vocês são muito novos, mas quando eu nasci tinha muita aspergilose cerebral, porque não tinha remédio bom, depois os medicamentos ficaram melhores, e agora com a galactomannan a gente antecipou 1 semana de diagnóstico. E, portanto, a gente teve impacto na vida desses pacientes, né? Porque a gente começou a fazer o diagnóstico muito mais cedo com o tratamento pré-emptivo, né? Então, a gente pode fazer no BAL, no líquor, e, então, é de outra maneira. Então, em vez de ser sérica seriada no risco, quando a gente expõe o paciente ao risco, é quando a gente pensou no diagnóstico no não neutropênico, a gente faz 3 dias. Então, é sempre uma curva, pessoal. E, mais uma vez, o cara da micologia tem que ser experiente, porque, às vezes, ele vê que deu tudo positivo, ele para o exame e pega o sangue e faz de novo. Tá? Isso não é raro. Isso não é raro. Como o fungo está em todo lugar do planeta, qualquer coisa dentro do laboratório, uma infiltração, uma coisa que não funcionou, uma janela aberta, qualquer coisa no laboratório contamina o exame, né? Então, isso não é raro. Então, não é raro o pessoal do laboratório ligar e falar, olha, espera mais um pouquinho que eu vou ter que correr de novo, porque exames demais deram positivo, tem alguma coisa errada. E a beta-glucana da mesma forma, né? Tem falso positivo também, que a gente deve interpretar. Então, tem que ter experiência, o clínico, o infecto e o laboratório, né? E nesse trabalho que o Glauco mostrou, ele juntou tudo, né? Neutropênico e não neutropênico. Não são populações iguais, são populações muito diferentes. Eu gosto muito da beta-glucana, principalmente eu acho que ela vai ajudar, ela ainda é um exame muito caro, mas ela também tem que ser feita sérica, seriada, não é para fazer um exame e sair falando se é positivo ou negativo, não é, tem que entender como é que funciona, é um biomarcador, então é na curva, né? E eu, como infectologista, defendo o uso da beta-glucana para o diagnóstico de fungo, pneumocistose, a galactomannan dá positivo em histoplasmose, fusariose também. Mas, se o paciente não tiver neutropênico, a beta-glucana fica positiva nessas outros fungos invasivos, né? Então, para esses pacientes de UTI, que a gente sabe que não chegam antes no hospital, que o sistema de saúde não dá conta dos pacientes, eles chegam com o pulmão branco, quase morrendo, e a gente não tem tempo de sair correndo para fazer diagnóstico, né? Que seria biópsia pulmonar. Então, esses biomarcadores, eles vieram para ajudar. Então, eu concordo com esse trabalho, né? A gente acabaria fazendo beta-glucana e não galactomannan e beta-glucana aqui na nossa experiência, mas a ideia do artigo era avaliar as duas utilidades, né? Então, só isso, né? Então, só lembrando, pessoal, que a gente sempre vai ler e deve tomar cuidado separando, né?
tudo bem que o autor pôs tudo junto, mas a gente tenta separar para ver qual que é a utilidade, porque na hemato-onco a coisa está em outro nível de discussão, né? E qual que é a utilidade do paciente não risco clássico, né? Até porque é sabido que quando a gente faz profilaxia primária e secundária, os biomarcadores ficam negativos, principalmente a galactomanana, porque a galactomanana ela fica positiva quando acontece a invasão, né? A progressão do fungo com invasão do tecido. Se ele está fazendo profilaxia, portanto, não deve estar invadindo nada, a galactomanana vai ser negativa, falso negativa. Então, não teria nem sentido você ficar fazendo galactomanana. Essa discussão é muito importante, né? Nas unidades que faz hemato-onco. Eu uso galactomanana e deixo os pacientes sem profilaxia, ou faço profilaxia primária para todo mundo e não coleto galactomanana. Então, essa é a jogada. Então, fazer galactomanana de quem está fazendo profilaxia não é muito útil, tá? Então, esse assunto é muito bacana. Eu, pessoalmente, adoro biomarcador, né? Sou fãzona. Obrigada, Glauco. Esse próximo artigo, ele compara a eficácia de agentes antifúngicos como terapia primária para aspergilose invasiva. É uma meta-análise em rede. E foi publicado em junho desse ano pela BMC Infectious Disease. Então, como introdução, os autores trazem que o voriconazol e o isavuconazol são as principais drogas, de acordo com os direitos internacionais. E o posaconazol ele foi não inferior ao voriconazol em um RCT recente. Isso quando analisado mortalidades em todas as causas. As equinocantinas, embora tenham uma ação estática contra as aspergilos, elas podem ser usadas como terapia primária de resgate, e isso quando associadas, né, combinadas com outros antifúngicos, e são benéficos, principalmente pela sua baixa toxicidade. Só que mesmo assim faltam RCTs, né, que avaliam a monoterapia com a equinocandina nesses pacientes. Traz também que as formulações lipídicas da antericina B elas são menos tóxicas do que a adesão chocolate, como já foi falado, só que são menos eficazes do que o voriconazol. E a resistência aos azóis, isso tratando dos aspergilos, é uma preocupação frequente que pode variar de 3 a 30% dos casos. Então, fica nessa ideia, né, que terapias combinadas, incluindo a antericina B liposomal e a quinocandinas, podem aumentar as taxas de sobrevivência como terapia primária. Então, o objetivo desse estudo é avaliar a eficácia relativa de diferentes terapias contra a aspergilose invasiva. Igual eu falei, é uma revisão, né? Então, foi feita uma busca bibliográfica nessas bases de dados e que analisaram estudos RCTs, né? Que são estudos ensaios clínicos randomizados, e estudos observacionais até 1º de julho de 2023, que incluíam pacientes com terapia primária que tinham aspergilose invasiva. Isso aqui foi só uma análise para ver quais estudos foram coletados em qual revista e tudo. Então, inclusão, foram incluídos artigos que eram RCTs comparando antifúngico contra o placebo e que tinha dados disponíveis da taxa de resposta e mortalidade. Foi também incluídos estudos observacionais com resultado de ao menos 2 antifúngicos diferentes e todos os estudos publicados em inglês e que poderia ser até uma limitação do artigo, já que analisaram só uma língua. Como método de exclusão, foram incluídos resumos, comentários, editoriais, relatos de casos e revisões. Ou então, quando foram analisados artigos que analisavam apenas um antifúngico e que não tinham um braço controle. Ou pacientes que apresentavam aspergilose broncopulmonar e aspergilose ou pulmonar crônica, que não é o caso, né, já que a gente queria analisar só a aspergilose invasiva. A análise estatística, cada agente foi analisado individualmente, isso analisando uma superfície sobre a curva de classificação cumulativa, que aqui eles abreviaram de SUCRA, e determinaram que o valor de SUCRA mais alto ele representaria uma melhor classificação desse antifúngico. A máxima verossimilhança restrita foi utilizada para avaliar a heterogeneidade, e nisso, quando esse valor era menor que 0,1, é um nível baixo de heterogeneidade. Quando variava de 0,1 a 0,5 é um nível razoável, e maior que 5, uma alta heterogeneidade entre os estudos. Foi também realizado um gráfico em funil para descrever efeitos de pequenos estudos, utilizando um teste de Egger. E o valor P bilateral calculado foi para menor que 0,05, e com esse valor era um achado estatisticamente significativo. Então, como resultados, nessa primeira busca, foram encontrados 7.522 artigos,
usando tanto os critérios de inclusão como exclusão, 12 estudos foram analisados para essa meta-análise. Desses 12 estudos, 5 eram RCTs e 7 eram estudos observacionais, e um N total de 2.428 pacientes. Aqui é só uma análise da estrutura dos estudos, aí só para mostrar que eles apresentaram várias combinações, né, várias comparações entre os antifúngicos, que eu vou falar um pouco mais na frente. E essa é a continuação da mesma tabela. Agora falando dos resultados também. Analisaram 11 tipos de terapia. Aí aqui a gente tem a anfotericina B liposomal com a caspofungina, isavuconazol, voriconazol com a caspofungina, posaconazol, entre outros. Aí a legenda aqui embaixo sobre o que é cada um. E nesse estudo eles indicaram que a anfotericina B com a caspofungina, ela teve um índice de resposta e de mortalidade, né? Mortalidade aqui falando sobre o sucesso da terapia, maior do que comparado com os outros. A de resposta foi de 84% e mortalidade de 88%, isso quando comparado, né, com índice de sucesso da mortalidade. Em segundo lugar, pensando na resposta, tem o avoconazol e depois o vórico, só que chama atenção que quando a gente está falando de mortalidade, o voriconazol com a anidrolfungina, ela teve um índice de mortalidade maior. E lembrando que esse índice SUCRA, né, foi que o melhor desempenho. Não é maior mortalidade, melhor desempenho. Esse gráfico é um pouco difícil de comparar, mas só para mostrar para vocês. Ele estava usando o voriconazol, que está bem aqui que eu trouxe. Essa primeira parte é de análise da resposta, aqui de mortalidade. E estava usando o voriconazol como base, já que ele é preconizado pela diretriz. Então, quando comparado o voriconazol com a anfotericina B liposomal e com caspofungina, ela pareceu ser superior, mas com uma diferença grande, né? Variando ela teve uma média de 1,84, variando de 0,4 até 7,2. Então, teve uma variação bem grande. E aqui são comparadas com os outros antifúngicos. E quando a gente olha para a mortalidade, aí o voriconazol está aqui, quando a gente compara ele com a anfotericina B liposomal com a caspofungina, ela apresentou um índice também que parecia ser melhor, 0,19, mas com uma variação muito grande, de 0,01 até 3,8. E lembrando que eles estão sempre comparando. Então, voriconazol com voriconazol e anidrolfungina, depois com isavuconazol. É só juntar os dois antifúngicos, as duas terapias, para analisar um com a outra. Falando da heterogeneidade, a heterogeneidade em relação à mortalidade, ela foi bem pequena, né? Mas quando a gente começa, de 0,02, só que quando a gente considera a resposta, foi de 0,5. E nessa análise em gráfico em funil, né, a gente consegue ver que não teve, pelo menos o autor traz, que não houve diferença assim, entre os estudos publicados, o que tira aquele viés de publicação. Como achados do estudo, os autores trazem que o isavuconazol, voriconazol, posaconazol, que antes eram recomendados. E aqui ele traz que a anfotericina B liposomal associada com a caspofungina e o voriconazol associado com alguma outra equinocandina, elas apresentam ser opções razoáveis de terapia primária contra a esteroide invasiva. Só que aqui vem uma consideração importante. Esses achados da anfotericina B liposomal com a caspofungina, esse achado, né, de maior taxa de resposta, menor taxa de mortalidade, eles derivaram de um estudo piloto, que tinha uma amostra limitada dos pacientes. Então, traz para a gente a importância, né, pelo menos por agora, de um ensaio clínico randomizado maior para análise desses dados. E justamente por isso, por ele não ter muitos dados clínicos, a anfotericina B liposomal com a caspofungina, ela não faz parte das diretrizes internacionais. Quando a gente fala do voriconazol associado com outra equinocandina, ele não se mostra mais eficaz do que a monoterapia com algum outro azol. Isso baseado num RCT que avaliou a eficácia e segurança desse tratamento em 6 semanas, que analisou o voriconazol com o cianidrolfungina e que a gente deu para ver ali que variou entre 19% e 27%, uma diferença de menos de 2,2%. Então, não mostrou ser mais eficaz, né, do que a monoterapia com os azoles. Então, como conclusão, esse artigo traz que o voriconazol, o posaconazol e o isavuconazol ainda são as melhores opções de tratamento para infecção de aspergilose invasiva, mas a anfotericina B liposomal com a caspofungina parece ser uma opção razoável, a depender de cada caso do paciente,
e que ainda precisa de alguns outros estudos maiores para a gente estabelecer melhor essa relação. É isso, doutora. Esse artigo é bacana porque ele põe para quem está chegando a discussão do tratamento aonde ela está, né? Então, a superioridade do voriconazol no tratamento é o primeiro medicamento de primeira escolha, né? Lembrando dos eventos adversos do medicamento oral e da necessidade de dosagem sérica para o tratamento certo, né? Isso é importante. O posaconazol e o isavo não tem essa necessidade, então, esse artigo é legal por causa disso. Ele traz a plateia justamente para onde está, neste momento, essa discussão, né? Está parado aí mesmo, né? Ou seja, os azóis são a medicação mais importante para o tratamento das infecções, e no paciente que não está respondendo aos azóis, a gente pode usar como plano B a anfo-B lipossômica mais hipnocandina, né? Que a caspofungina ela foi testada, mas não teria por que as outras não terem o mesmo sucesso, né? Então, só gosto de lembrar que a gente usa a galactomanana para ver se os pacientes estão respondendo ou não, né? E na oncohematologia, né? Então, o paciente tem um pico de galactomanana e a gente vê pela galactomanana e, obviamente, à beira do leito, se o paciente está melhorando ou não, e não usa a imagem, né, para ver se o paciente está melhorando, porque a imagem tomográfica, ela não corresponde em tempo real à melhora do paciente clínica, né, mas a galactomanana sim. Então, a queda da curva da galactomanana, né, que em inglês chama decay, né, decay da curva, ela responde, ela corresponde à eficácia clínica, né? Porque é importante dizer isso, porque o pessoal dá 2 dias de voriconazol, fica desesperado e quer dar anfotericina e equinocandina. Não é para fazer isso, né? Tem que ter paciência e, se está desesperado, coleta galactomanana todo dia, fica vendo galactomanana que vai ver. Então, a gente não tem visto mais os pacientes irem para UTI, né? Depois que apareceu o voriconazol no mercado, que já nem sei quanto tempo faz mais, a gente nunca mais viu esses pacientes irem. Depois da galactomanana, a gente nunca viu mais forma grave de aspergilose pulmonar, né? Isso é uma coisa muito bacana. E também não viu mais aspergilose cerebral, né? Nada disso a gente vê mais, graças a Deus. Então, a gente não tem levado o paciente mais para UTI por causa de aspergilose em hemato-onco. A gente leva por outros motivos, né? Agora, os pacientes que tiverem aspergilose com outra doença de base são outros 500. Eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Então, esse artigo é muito bom e coloca a gente assim no... já lembrei, só para falar que agora com esses novos medicamentos, que agora, pessoal, tem muito medicamento novo para câncer, né? Graças a Deus. A gente está presenciando uma virada na história médica da saúde com os novos tratamentos, né? Tanto para idosos, como orais, como novos remédios que têm alvos diferentes, tanto na hemato como na oncologia geral. São ótimos, a gente está vendo um espetáculo aí da medicina, porém, muitos tratamentos desses tiveram como consequência, evento adverso, infecções, né? Vocês devem estar... Essa é uma sessão bacana de fazer também. Então, imunomoduladores para tratamento de doenças, e aí tem todas as doenças, né? Desde doença de Crohn até psoríase, enxaqueca, né? Todos. Eu falei do câncer porque eu trabalho com câncer, só penso nisso, mas não é isso. Todas as doenças agora, né? Inflamatórias, crônicas, espondilite, tudo tem alguma doença nova, algum remédio novo. E aí, como evento adverso, aumento das infecções, ok? E aí, uma delas, na aspergilose, voltamos a ver a aspergilose, era para falar isso, voltamos a ver a aspergilose grave de sistema nervoso central e papapá, porque a gente não pensou que esses caras iam ter infecção por aspergilos e não estava atento a fazer o diagnóstico precoce, né? Então, para falar que eu voltei a ver aspergilose cerebral agora, voltamos a 20 anos atrás, mas por causa da melhora do tratamento dessas doenças que tanto afligem as populações, tá? Isso é um assunto bem bacana, hein, André? Evento adverso dos novos medicamentos imunomoduladores, né? As infecções, é bem bacana. Tem tuberculose, hepatite, né? Tem um monte de coisa, bem bacana. Obrigada, Edu. É verdade.
E agora, esse é o último artigo, para ser um pouco mais rápido, é uma revisão sobre infecção pela Candida auris. É um artigo recente, tipo, bem recente, tem menos de 10 dias que foi publicado. Então, como introdução, a gente os autores trazem, né, que a Candida auris ela foi identificada primeiramente em 2009, só que atualmente ela já está presente em mais de 45 países em 6 continentes. E apresenta um caráter, né, bastante preocupante, principalmente porque ela tem uma capacidade de aderir à pele humana e objetos inanimados, e ela consegue ficar lá com uma persistência elevada, causando, assim, surtos difíceis de serem controlados. Então, alguns desafios são encontrados, principalmente na identificação errônea com outras espécies de Cândida, uma compreensão incompleta dos seus reservatórios naturais, a gente não sabe direito ainda, e a elevada morbidade e mortalidade, principalmente quando a Candida auris ela apresenta um quadro de infecção invasiva. E também pelo seu grau, né, pela sua resistência aos antifúngicos. Por causa disso, o CDC e a OMS, isso em 2019, declararam a Candida albicans como uma ameaça urgente e que mostra a importância, né, de desenvolver fatores para o diagnóstico e tratamento desse fungo. Falando um pouco mais dela, ela é uma levedura e brotamento e que a forma de pseudo-IFA ou IFA são um pouco mais raras. Ela prospera em condições muito especiais, inclusive em ambientes com alta salinidade e alta temperatura, e essa permanência em ambientes hostis aparentemente tem um grau ali de adaptação climática desse fungo, que leva a um rompimento da barreira endotérmica da pele humana. Ela é capaz de, igual eu falei, ela é capaz de colonizar a pele, superfícies abióticas, aqui, inclusive dispositivos médicos, e ela forma biofilmes em multicamadas quando expostas ao suor. E também é capaz de residir em folículos capilares e apresenta um fator de colonização de superfície, colonização de superfície de adesina específico, que é essa sigla mais específica. Aqui é mostrando a distribuição, né? Ela, primeiramente, ela é separada em alguns clades, que eu vou falar na frente, e esses clades, grupos, eles têm algum grau de resistência a depender. Então, a gente consegue ver que tem aqui, o primeiro aqui, né, no sul da Ásia, o segundo no leste asiático, no leste asiático, depois África do Sul, América Central, América do Sul, né? E também essas cepas identificadas, onde elas foram identificadas primeiramente na região do Irã. E esse gráfico maior aqui mostra a incidência dos casos de Candida albicans entre 2013 e 2022 nos Estados Unidos, mostrando especialmente esse aumento da incidência do fungo. A resposta imune, ela está muito ligada às interleucinas do grupo 17, né, tanto a 17A quanto a 17F, que elas são responsáveis pela redução da colonização né, invasão fúngica. E agentes biológicos contra a interleucina 17, que principalmente quando a gente está pensando em tratamentos para psoríase, como elas reduzem essa interleucina, pode ser um fator de risco para a colonização do fungo. Essa é uma imagem que tem no artigo que mostra, né, onde eles são colonizados, principalmente na região de axila e narina e virilha, que eu vou falar também, e a interação dela com as interleucinas 17A e F. Então, quando a gente diminui essas interleucinas, a gente tem um fator de risco considerável para desenvolver a infecção fúngica. Epidemiologia, falando que, só para mostrar para vocês que já teve surtos em vários países, inclusive no Brasil, em dezembro de 2020. E aí é só para mostrar mesmo que está presente em vários lugares, inclusive no Brasil já teve um surto. No Brasil, a gente teve isso na Bahia, no Recife. Falando dos reservatórios, igual eu falei, a gente não conhece muito bem, só que Residentes de Casa de Repouso parece ser um reservatório não natural, né, mas de colonização. E a Cândida, ela tem uma característica que ela contamina rapidamente, né, avidamente, pisos de hospitais, grades de camas, equipamentos médicos, celulares, bandeja, pias, até aulas de ar-condicionado. E também é sugerido uma transmissão nosocomial do fungo. Ela é semelhante às outras espécies de Cândida e também a micro-organismos que são multiresistentes, aqui entre aquelas bactérias produtoras de Carbapenemase. Então, quando comparado a isso, a gente tem os fatores de risco que são semelhantes. Aí vem idade avançada, a invasão por dispositivos, paciente diabético, doente renal crônico, paciente em uso de nutrição parenteral total,
em ventilação mecânica, em uso de hemodiálise e também outros fatores, como todo mundo já sabe. Clinicamente, a gente pode separar entre pacientes colonizados pela Candida auris ou também quando ela causa uma infecção invasiva. Os colonizados, eles não apresentam sinais ou sintomas clínicos e ela apresenta, igual eu falei, eles são localizados principalmente em regiões da pele de narinas, axila virilha. O trato gastrointestinal urogenital é em menor número e o que difere das outras espécies de Cândida. Falando das infecções invasivas, ela pode ser a candidemia com ou sem sepsis associada e é muito por conta da sua disseminação hematogênica. Igual naquela imagem que eu mostrei lá no primeiro artigo. Ela consegue, ela consegue ficar no líquido pleural, pericárdio, peritônio, e a depender de onde ela está localizada, ela pode levar a algumas clínicas, como miocardite, pericardite, meningite, oftalmolite, uma infecção trato urinário mais complicada. E, em caso de infecções invasivas, ela tem mortalidade elevada de 30% a 60%. Diagnóstico padrão ouro ainda é cultura, aí seja qualquer meio, sangue, urina, escarro ou outros fluidos. Morfologicamente, a Candida auris ela é bem similar às outras espécies, só que tem um adendo, que ela cresce bem em temperaturas de 40 a 42 graus. Nos meios de cultura tradicionais, elas se apresentam como umas colônias brancas ou rosadas, e alguns meios mais específicos, como esse outro, ele apresenta uma rápida identificação e diferenciação da espécie, e que nesse meio ela apresenta como um ala azul ali dentro de 48 horas. Mas também lembrar de outros métodos que podem ser utilizados. Aqui tem a espectrometria de massa, PCR em tempo real e o T2 Cândida que eu falei lá naquele primeiro artigo. Esses outros métodos eles apresentam maior sensibilidade, especificidade, com o resultado saindo até mesmo no mesmo dia. A resistência, igual eu falei, ela é conforme a cepa. Então, assim, os clados, né? 1, 3 e 4, eles são infecções multiresistentes. É só lembrar que 1, 3 e 4 são os que foram primeiro identificados no Sul Asiático, África do Sul e América do Sul. E o clado 2, né, o grupo 2, ele é suscetível aos antifúngicos, lembrando que o 2 foi localizado ali no leste asiático. A resistência ao fluconazol parece ser adquirida, cerca de 90% de todas as cepas que têm a resistência, exceto a cepa 2, igual eu falei lá em cima. E o mecanismo parece ser a mutação na ERG11. As equinocondinas, a resistência parece incomum, aproximadamente 5%, mas pode ser desenvolvida com a terapia. E a resistência a anfotericinas, a anfotericina B, aparece em cerca de 30%. O tratamento, segundo o CDC, ele primeiro divide, né? Pacientes colonizados sem evidência de infecção clínica, o CDC desaconselha o tratamento com antifúngico. Em pacientes com candidemia ou candidíase invasiva, aí o tratamento preferencialmente imediato e também consultar um especialista. Quando a gente fala em adultos e crianças maiores de 2 meses, a gente prefere usar equinocandinas como terapia empírica ou inicial. E aqui, de novo, falando das equinocandinas, a gente usa muito a caçofungina e a micafungina. Pacientes neonatos e menores de 2 meses, a anfotericina B, desoxicolato, ela é aconselhada. E também, mas pode lançar a mão de outras formulações, principalmente formulações balipídicas, se o paciente não apresentar uma melhora ou se for caso de doença disseminada. O acompanhamento é com base em hemoculturas, até a gente estabelecer a eliminação da candidemia, e a duração do tratamento é de 2 semanas após a eliminação da hemocultura. Os azólicos, eles podem ser usados como tratamento de redução após terapia inicial com equinocandina, mas não com monoterapia. E outras medidas também devem ser tomadas. Isso, principalmente, como eu falei aqui, ela tem uma característica de se aderir bem às superfícies, então retirado dos dispositivos invasivos e também o exame oftalmológico, porque pode ser que ela pode acometer o globo ocular. Isso se deve principalmente à baixa penetração das equinocandinas no sistema nervoso central e também isso fica muito no impasse, porque a Academia Americana de Oftalmologia ela diz, né, que é para fazer esse exame oftalmológico apenas se sinais e sintomas de infecção ocular. E aí fica muito a critério. Como conclusão dessa revisão, mostra que o rápido surgimento da disseminação global da Candida auris, a gente tem que tomar algumas medidas de controle contra esse patógeno. Testes diagnósticos precisam ser melhorados, principalmente se estão baseados em cultura, já que a cultura demora um pouco, né? Então a gente precisa de um teste um pouco antes de a gente começar o tratamento mais adequado.
Medidas de controle de infecção devem ser tomadas a fim de reduzir e erradicar a colonização e transmissão do fungo. E as equinocandinas são os antifúngicos preferenciais, só que tem o surgimento de outras drogas, como a rezafungina, que a gente falou naquele artigo, e também algumas outras drogas aqui, eu não sei nem falar o nome, mas que tem algumas outras drogas que estão em ascensão que podem ser bem eficazes no tratamento. Essa aqui é uma imagenzinha que o artigo traz, só para mostrar o mecanismo de ação das drogas. Então, agora a gente falou que as equinocandinas, elas inibem o beta-glucano, os azoles agem no RG11, que também ajuda a não produção, né, da parede celular do fungo. Tem a flucitosina e os novos medicamentos também. E é isso. Bom, Algum comentário, doutora? O que é esse QR Code que você fez? Então, todos os artigos estão aí? Estão aí. Ah, que legal. Não consigo fazer isso. Depois você me ensina. Então, esse é um artigo assim, né? Que é só para fechar com chave de ouro, que é assim, o que tem... o que eu achei legal. Assim, esse é um artigo... New England é um clássico, né? E um artigo de revisão no New England é um clássico, a gente sempre tem que ler, porque os nossos colegas de outra especialidade, eles leem. Então, a gente tem que ler, porque depois eles vão falar, a gente já tem a opinião, né? É um artigo bem escrito, não tem nada de diferente, mas é um artigo que tem começo, meio e fim, e está bem escrito, então dá para quem quer ouvir falar na Candida auris pela primeira vez, ler e entender tudo que tem até hoje, né? E o que eu acho legal, ou uma desgraça para a humanidade, né, é que com a Cândida a gente estava meio tranquilo, né? A gente já tinha um melhor tratamento que a equinocandina, a gente estava melhorando os diagnósticos, e aí a Candida auris veio e virou tudo do avesso. Por que eu estou falando isso? Porque entre as espécies de Cândida, a parapsilose é uma das que gosta de fazer transmissão horizontal em hospital. As outras todas não. Então, as outras todas têm essa questão da translocação intestinal, da gente usar menos antibiótico, né? O jejum, papapá. Então, o controle disso nos hospitais, para a gente é tranquilo, né? Não era uma questão, né? E a Candida auris veio para fazer um surto de infecção hospitalar de difícil controle, em cima de uma situação que nós estamos vivendo pós-pandemia de ERC, né? A Cineto, VRE, tudo junto, misturado, e para mexer com os micólogos aí que estavam tranquilos, sem fazer nada, né? Então, para lembrar, esse é um fungo que foi já descrito em milhares de lugares do planeta, desde cachorros, tomate, água de mangue, que aqui no Rio de Janeiro tem bastante, aqui na Ilha do Fundão tem bastante, né? A universidade é em cima de um mangue, né? Ou seja, porque o pessoal pergunta, Simone, por que no Rio de Janeiro tem um caso só? Por que em São Paulo tem um caso só? Agora tiveram vários casos em Minas Gerais e Belo Horizonte. Porque esse fungo, pessoal, está no planeta. E vai acontecer, ou está acontecendo, algo que acontece no planeta. Você tem micróbio na comunidade, quando ele entra no hospital, pega muita gente vulnerável, amplifica aquele fenômeno, né? Então, no hospital, a gente tem pessoas vulneráveis e muita gente olhando, né? A gente não olha tanto na comunidade, né? Então, aqui no Rio, a gente tem um caso na cidade do Rio e um caso aqui numa cidade ao lado. Então, a gente tem 2 casos no estado, né? E o pessoal pergunta, mas por que tem um caso só? Será que foi erro diagnóstico? Não, estão confirmados, não é erro diagnóstico. Então, esse patógeno está no ambiente. E se ele entrar nos hospitais, vai fazer estrago, assim como o ERC faz, né? Aí a gente não quer que faça. Então, a gente está fazendo, então, os bloqueios de entrada, né? Que, obviamente, já chegou no Brasil. Outra coisa interessante é que ele já vinha, a gente descobriu que ele existia em 2009, obviamente que ele já existia, a gente não sabia, mas a gente descobriu que ele existia em 2009, e assim que a gente descobriu a existência dele, automaticamente a gente descobriu que já tinham 5 tipos diferentes. Olha que interessante, né? Como o mundo está conectado há muito mais tempo do que a gente imagina, né? Esse clado número 2, que é lá da Ásia, do sul da Ásia, está escrito nesse artigo aí, mais de 400 anos, provavelmente, e os clados da Índia, da África,
estão historicamente a 30 anos de distância, mais ou menos. O nosso é clado 1, né? Que é o desse cor-de-rosa aí, que é o sul é a Índia, né? E o nosso clado aqui descoberto no Brasil é desse local. Então, com isso, a gente voltou a fazer no hospital uma coisa que para fungo a gente nunca fez. A gente até fez para bactéria. Em adulto, a gente parou de fazer isso há 35 anos atrás, que é suave de axila, suave de virilha, faz ainda em pediatria, em neonato, né? Mas no grosso do hospital, a gente não faz mais isso. Então, a gente voltou a ter que fazer. Então, para mim, eu já sou formada há quase 40 anos, para mim é um retorno de Jedi. Eu estou vendo coisas que eu via quando eu fiz residência de infectologia, né? A gente suavava para Pracineto e Staphylococcus aureus, axila e virilha. E paramos de fazer isso porque a gente descobriu que tinha outros locais do corpo que eram mais adequados, né? Não faço pediatria nem neonato. Então, agora tem esse retorno de Jedi, porque a Candida auris, então, tem uma especificidade por colonização da pele, né? E essa foto aí que o Douglas, o Glauco mostrou, né? Então, ele vai trazer essa epidemiologia diferente, né? Então, para quem estava sem fazer nada, agora tem bastante coisa para fazer, né? Um fungo que vai transmitir no hospital, que fica resistente no próprio paciente, tem santuários, né? Então, a nossa espécie no Brasil, ela não é multiresistente, graças a Deus, mas não quer dizer que não ficará, porque existe, como a gente tem visto, e como o Glauco falou, a equinocandina não tem penetração em todos os órgãos e sistemas, né? E um deles, mais que o olho e o sistema central, é o rim, a urina, né? Desculpa, a urina. E isso eu tenho bastante preocupação, porque se a gente tem paciente em UTI colonizado, e se eles colonizam, óbvio que tem catéter vesical, vai colonizar a urina? Lógico que vai, né? E se a gente usar equinocandina para tratar esse paciente por algum motivo, na urina ele vai ficar protegido e ali ele vai receber subdose de equinocandina e vai ficar resistente. Então, a gente tem bastante coisa para fazer para quem estava com tédio, né? Em micologia nos próximos anos. Então, esse é um artigo que acabou de sair faz uma semana. É muito bem escrito, não tem nada de extraordinário, mas bem escrito. Ele também lança uma ideia muito bacana nesse artigo, no comecinho, de remédios que têm ação contra a interleucina 17 para tratamento de algumas doenças crônicas, que é psoríase e... tem 3 remédios no mercado hoje. Psoríase e espondilite anquilosante, que eu tenha descoberto. Que podem também ter uma facilidade maior, né? Porque teria uma facilidade maior para o paciente ser colonizado. Porque o resto dos fatores de risco que a gente viu aí, pessoal, é fator de risco de tudo, né? Pseudomonas, acineto, VRE, tudo isso que a gente viu ali, os antibióticos, até candidemia, né? Os antibióticos, a catéter, está entubado, é risco para tudo. Então, isso não discrimina, né? Não ajuda em nada. Ou seja, é o paciente de terapia intensiva grave, né? Então, esse é um artigo bonito, né? Bem feito. Agora, todos os artigos têm desenho bonito, então agora está gostoso ler e olhar os desenhos, né? Então, é isso. Eu espero não ter falado muito. São 2 horas de apresentação, o Glauco deve estar exausto. Muito obrigada, André, pela amizade de sempre. E espero que vocês tenham se divertido e gostado da micologia um pouquinho mais. Beijo. Doutora Simone, muito obrigado. Vou dar um giro aqui na sala para você ver, ó, estamos com a sala cheia, todo mundo, residentes, staffs, internos. Você conhecer todo mundo. Muito obrigado pela sua participação, foi excelente. Obrigado de verdade, foi uma honra nossa. Até mais, até a próxima.